Como é que você vê isso? A salvação vem pela fé? Ou você acredita também que a obediência às leis da Torá podem fazer com que uma pessoa seja salva? Vai lá, companheiro. Antes de tudo, eu preciso dizer que não existe o conceito judaico salvação por fé. Tá. Salvação por fé é um conceito que nasce com o cristianismo. No judaísmo vai aparecer palavras como perdão, bênção, sucesso, por intermédio de obediência. Tá. Quando não tem obediência, pode-se acontecer o contrário. Deus disse também isso na Bíblia. Se obedeceres ou se observares. Salvação não existe porque a nossa obediência é mesmo se não vai ter salvação. Mesmo se Deus dizer para você, você não vai ser salvo, você tem que ter obediência. Essa é a visão judaica. Uhum. E é óbvio que aqui nesse debate eu vou fazer a defesa que sem a obediência não podemos chegar em nada. Veja, pessoal, você vai na rua, isso tive essa experiência 2 vezes essa semana, e você pergunta para o ateu, você tem fé? Ele vai dizer que tem fé. E ao mesmo tempo ele se diz ateu. Ele é capaz de dizer, eu sou ateu, mas eu tenho fé nas forças que tem aí, mas não acredito em nada, não sigo nada e tudo tal. Porque dizer que ter fé não quer dizer nada. A fé, ela se concretiza por intermédio de ações. E as ações são o cumprimento da Torá. Mais de 20 vezes aparece na Torá a obrigação de Lishmoa, Bekol Hashem, Lishmor et mitzotav, chukotav, etorotav, cumprir os seus preceitos, seus hukim, mishpatim, mitzvot, mais de 20 vezes. Em nenhum lugar na Torá aparece, creia e você será salvo. Creia e está tudo bem na sua vida. Então, eu hoje estaria aqui para defender que é só com a obediência, não você é salvo. Você tem bênção na sua vida. Olha só, vou voltar aqui ao professor Moré para que também dê a sua opinião. 2 minutos, querido professor. E aí, a obediência a salvação vem pela fé ou também pela obediência às leis da Torá? Bom dia a todos os participantes, a todos os ouvintes. Eu acredito que existe uma interpretação e uma leitura errada de passagens do chamado Novo Testamento quando se fala de fé. Logicamente, o Novo Testamento, as traduções aportuguesadas, né, falam de fé. O texto grego traz a expressão ali pistel, que tem uma relação de confiança, né? Dentro do contexto bíblico, dentro do aspecto bíblico, principalmente dentro da mentalidade judaica, fé é emuná, é confiança, né? É algo baseado em um relacionamento que vai gerar uma experiência, né? E você, então, desenvolve essa confiança em Hashem. Então, quando a Bíblia fala de fé, na verdade, dentro de uma linguagem judaica, contextualizando ali os textos do chamado Novo Testamento, ela está falando de emuná. Toda a Bíblia está falando de emuná e as cartas paulinas, principalmente, vão entrar dentro dessa esfera aí. E, obviamente, que o conceito de fé, emuná, na mentalidade judaica, ela não vai desobrigar, né, ou isentar um cristão de observar e de ter práticas de mandamentos, de mitzvot na sua vida. É claro que quando nós entendemos um pouquinho o direito judaico, existe hoje um conflito dentro entre segmento judaico, messiânico e cristianismo, onde há muitos messiânicos que entendem que os cristãos têm que praticar alguns mandamentos que são praticamente de exclusividade do povo judeu por conta do pacto que foram feitos ali. E a lei judaica, ela desobriga, né, um estrangeiro de algumas práticas exclusivas. Então, mas isso não isenta, né, uma pessoa de praticar mandamento. Então, em suma, a emuná, para um cristão, ela não vai o isentar de responsabilidades em observar os princípios e os ditames da Torá. Olha, vou voltar aqui com o querido pastor Joaquim de Andrade. Eles estão dando as bases das suas crenças, que daqui a pouco nós voltamos e a coisa vai começar a esquentar. Querido pastor Joaquim, alguém pode ser salvo observando as leis da Torá? Ou o senhor acredita que a salvação vem por meio da fé? Bom, dentro do cristianismo, nós ensinamos que a salvação é por intermédio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, o cristão, ele não é salvo por aquilo que ele faz, ele é salvo por aquilo que Cristo fez por ele. Então, nós procuramos guardar a palavra de Deus por fé, simplesmente por fé. Ninguém vai se justificar pelas obras da lei. Quem disse isso foi um judeu chamado apóstolo Paulo. Então, pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então, obras não salvam, obras não purificam, não regeneram. É até interessante, né? A gente vai ouvir aqui o ponto de vista do Rabino, relacionado ao que ele crê, por exemplo, em relação à salvação. Já que, por exemplo, ele não crê que essa palavra seja válida para o judaísmo, então, que esperança existe dentro do judaísmo após a morte? Para ele, por exemplo, o senhor disse se existe uma esperança vindoura. É porque nós entendemos por salvação não apenas a libertação do pecado. Nós entendemos por salvação regeneração, nós entendemos por salvação o novo nascimento, nós entendemos por salvação a vida eterna com Cristo Jesus, a vida eterna com Deus. E aí, como é que fica essa questão? Deixou agora uma pergunta boa pro Rabino. Como é que é? Já eu volto com você, Mirra, porque nós precisamos entender, né? Se há essa esperança, porque parece que segundo o cristianismo de Paulo, segundo o cristianismo desse homem que vem do judaísmo, ele diz o seguinte: se a nossa esperança se finda somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Querido professor Ronaldo, para suas considerações iniciais, 2 minutos. Bom, vamos lá, para não tomar muito esse tempo para a gente pegar esse debate bom. Ainda bem que o Mirra está aqui hoje, né, Mirra, para ficar a gente de frente aí. Então, olha que interessante. Existem algumas questões que eu acho que fogem um pouco, às vezes, do meado do nosso pensamento em relação do que é a salvação e o que é esse tipo de fé que está sendo dito. Por isso que hoje o debate em questão de se a salvação vem pela fé ou somente pelas obras com a obediência, lógico que aqui na mesa eu vou colocar que é os dois, né? Nós temos a salvação, sim, pela fé, mas fé no quê? Em relação ao quê? E também pelas obras atribuídas à obediência, à Torá e os mandamentos. Isso é muito óbvio. Se pegarmos as escrituras, o próprio Romanos, nós vamos buscar aí na carta, logo vamos começar a esse debate em relação a Romanos capítulo 3, de Paulo dizendo isso. A princípio, tudo começa pela obediência à Torá. Porque temos que entender que a salvação, a ligação da salvação, o que é a salvação? Salvação que o Eterno diz é o implantamento do seu reino, para que o homem adentre esse reino, viva com ele eternamente, e para ter essa eternidade e esse reino, tem que seguir o pacto. Qual que é o pacto que Deus fez? Lá com Abraão, desde Abraão. O pacto da aliança de expressar, através de um homem e as suas descendências, a todos os homens e as nações que só há um Deus e há um só reino. E para isso eles precisavam de uma ferramenta. E qual foi a ferramenta que Deus deu? Os mandamentos. A lei que foi dada a ele lá no monte, onde entregou a eles, o Monte Sinai, né, onde entregou os mandamentos, para que eles atribuíssem a obediência, conhecessem as ferramentas, usassem essa ferramenta para implantar o reino de Deus na terra e transmitir isso a todos os homens. Então, começa pela obediência à ferramenta necessária para implantar o reino e trazer quem é Deus ao ser humano. Só que como o homem não conseguia compreender e praticar da forma correta o mandamento, Deus precisou enviar alguém, que no caso cremos que é Yeshua, que pela fé nele nós entendemos realmente o que é os mandamentos para prosseguir com a salvação. Então, temos que ter a salvação pela fé, mas pelas obras também. Mirra, eu queria perguntar ao senhor sobre essa pergunta do pastor Joaquim. Os judeus acreditam em uma vida eterna após morte? Não. Qual a concepção de vocês de salvação? Lógico, o senhor já disse que não há esse conceito dessa palavra dentro do judaísmo. Explica isso para nós, Mirra. Eu agradeço o pastor Joaquim, porque ele confirma o que eu venho lutando há muitos anos e pregando há muitos anos. Que o Novo Testamento, ele é contraditório à Torá. Porque a partir do momento que ele fala que a salvação vem pela fé
E em nenhum lugar da Torá consta que a salvação vem pela fé. Isso demonstra que a Torá não anda de mãos dadas com o Novo Testamento. Veja, quem tem que responder a pergunta, professor Calixto? Na verdade, são cristãos. Como é possível que o pai do Mashiach, o rei Davi, quando ele vai orientar o seu filho, Salomão, lá em Reis 1, capítulo 2, qual é o discurso que ele faz? Vem cá, meu filho. Você quer prosperar, você quer ter sucesso, você quer que o reinado perdure para sempre. E quando ele fala isso, ele está se referindo ao Mashiach também, porque ele é o pai do Mashiach. O que ele fala lá para o seu filho? Só existe o reinado eterno para quem cumpre a Torá de Moisés. Então, assim, eu nem sinto que, na verdade, está faltando alguma coisa para o judaísmo esclarecer. Nós queremos bênção na nossa vida. Nós queremos prosperar na nossa vida. A gente acredita que depois que esse corpo vai embora, a alma sobe. E tem vários níveis para a alma subir até de chegar próximo ao Criador. Isso só se dá com o cumprimento da Torá. Você pode ter fé e ser um ateu. Eu creio nesse Jesus, eu creio que ele é o Deus, eu creio que ele é o Messias, e você, no fundo, não crê em nada, porque você não demonstra isso através de ações. Na verdade, eu acho que eu volto. O cristão tem que me responder. Desculpa a palavra, mas eu gostaria de escutar a visão cristã. Como o pai do Mashiach, o rei Davi, na hora quando ele vai passar adiante o bastão do reinado, ele está ensinando para o seu filho que o reinado eterno só vai se dar pelo cumprimento da Torá. E não por nenhuma fé. E ele era profeta. Ele poderia dizer, olha, daqui a 1000 anos vai aparecer um Jesus. Não se preocupa, daqui a 1000 anos está resolvido. Não, ele não fala isso. Ele fala em cumprir a Torá para sempre. Sem isso, não tem como ter Messias. Não tem como ter vida eterna. Mirra, deixa eu só tentar entender aqui um pouquinho do seguinte. Você diz que após a morte, o judaísmo acredita, a alma ela é eterna, mas ela não segue diretamente a Deus, como morreu-se o homem, segue-se o juízo. A Correto. carne volta ao pó que a deu e o espírito volta-se a Deus. É Correto. isso que diz as escrituras. Correto. Correto? Mas o senhor não acredita que ela vá diretamente. O senhor acredita que existe graus juízo. de evolução depois da morte, Correto. graus de evolução para que se chegue até a Deus. Correto. Você acredita quase num purgatório, então. Exato. O judaísmo não acredita em purgatório. Então explique isso para nós. Assim, essa coisa do inferno criado pela igreja, que se você não crê nesse que vai te salvar, você vai para o inferno, não existe no judaísmo. Para nós, se você não teve boas ações, não foi uma boa pessoa, lá em cima você vai passar por um tribunal, como qualquer pessoa que passa aqui por um tribunal, se ele fere as leis civis de uma nação, e lá vai ser julgado. Olha, ele teve mais boas ações, ele teve menos boas ações, ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E aí existem várias formas do juizado lá em cima decidir. A gente até acredita que ela pode reencarnar essa alma, a gente acredita Sim, eu nisso. sei isso. Ou ela pode não reencarnar e ela tem várias formas de limpar a alma dela das coisas erradas que ela fez. Ou por força própria, ou por força dos filhos que ela deixa aqui e fazem ações boas para elevar a alma do falecido. E é por isso que a prática judaica de quando uma pessoa falece, os filhos vão na sinagoga, fazem Kadish, acendem uma vela, fazem estudos especiais, principalmente de Mishnah, que é a mesma letra de Neshama, alma, porque a Mishnah mexe com a elevação da alma. E a gente acredita que cada um vai pagar pelo que fez de errado aqui, como é a vida aqui também. Então não existe essa coisa de salvação só por fé. Dizer que Mas salvação você por também não fé acredita em é condenação. sinônimo de ateísmo. Em condenação eterna você não acredita. Não. No Talmud existem alguns casos de condenação eterna. E por incrível que pareça, não é por falta de fé no Criador. Depois eu volto com É você. por bullying, lachonará, colocar um nickname, colocar Eu volto com você porque parece que o judaísmo está muito mais parecido com o que para nós chamamos de espiritismo do que de cristianismo. Pô, né? E aí os que são aqui messiânicos, inclusive eu vou começar já aqui fazendo uma pergunta aos messiânicos que eu vou cutucar os senhores no seguinte.
perguntar ao Ronaldo e perguntar ao More. Os senhores eram... Como é que eu posso perguntar? O senhor era cristão e se tornou cristão messiânico? Não. Ou o senhor não era cristão e conheceu o evangelho, sei lá, se é assim que vocês vão dar essa nomenclatura, e se tornaram cristãos messiânicos? O senhor já era cristão, se tornou messiânico? Tá, vamos lá. A minha mãe, ela é judia, né? O meu avô, minha mãe, ela é judia. E seguimos a Ele é tradição. judeu? É. Eu me tinha perguntado, né, no outro debate sobre isso. É que eu não consegui ter Desculpa respondido, né, no dia do desculpa. Ventura, a gente debatendo. Só que a parte do meu pai, eles eram católicos. Ainda, meu pai faleceu, mas a parte da família ainda é católica. E nós conhecemos um pouco do cristianismo na parte do catolicismo lá. Só que sempre tive o coração voltado à tradição judaica. Eu frequentei, até mesmo aqui próximo do centro de São Paulo, algumas sinagogas ortodoxas. Mas, quando eu conheci a Beit Meshir, que é a Casa do Messias, que é chamado, que é a sinagoga judaico-messiânica aqui no Bom Retiro. Dali, muitos anos até hoje, há mais de 20 anos, a qual eu frequento e estou lá. E junto com outros irmãos nossos agora também lá no extremo leste, em Itaquá. Então, sou judeu. Porém, quando eu conheci muito a fundo a história de Yeshua, Mirra, eu comecei a ver que o parâmetro bate muito. É muito eloquente os ensinos, o caminho de Yeshua junto com a Torá. Okay. Infelizmente, nós temos os problemas aí dentro da teologia, mas eu entendo você. Mas eu sei que Jesus, ele segue, sim, os padrões para ser o Mashiach para nós aqui. Fazer a mesma pergunta ao professor Moré. O senhor era cristão e se tornou messiânico? Ou não, o senhor se tornou cristão messiânico? Bom, eu sou de berço evangélico, minha mãe, ela era da igreja, meu pai não, né? Eu comecei a ter uma experiência, um relacionamento com Yeshua a partir dos meus 17 anos, uma fase bem complicada da minha vida. Foi quando eu conheci, né, Yeshua, e comecei a ter experiências com ele, e isso mudou a minha vida. Mas o senhor já era cristão ou não era cristão? Eu ia para a igreja porque minha mãe ia. Então, assim, aquela coisa de independência, de você ter um caminho próprio, uma identidade sua, isso começou a ser construído a partir dos meus 17 anos. Tá, eu volto com vocês, vou apresentar ele aqui, mas por que da minha pergunta? Porque parece que existe um divisor de águas aí, e a gente não adianta querer aqui esconder isso. Existe um divisor de águas em Atos, capítulo de número 15, no primeiro concílio da igreja, ao qual os líderes da igreja cristã entendem de que nós não estamos mais presos ao judaísmo. Há um certo rompimento ali. Depois disso, tá aí o professor Marcelo, que eu vou apresentar ele está muito sério hoje, chegou atrasadíssimo ao programa, mas não, que isso, Marcelo, tô brincando contigo, mas também uma outra questão aqui histórica é que a igreja começa a ser perseguida pelo Império Romano muito mais por uma questão jurídica do que qualquer outra coisa. Porque até, no entanto, se acreditava que o cristianismo era mais uma seita do judaísmo, como seriam os fariseus, os saduceus. Quando ela se declara uma nova religião e não um ramo do judaísmo, ela é considerada, então, como ilegal, porque ela não tem autoridade de Roma para existir. Então, por isso, também é perseguição. E agora, Marcelo? A igreja, parece que o que eu vejo, são alguns querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Nós vimos isso muito no ano de 1986. Tinha alguém aí que se declarava judeu, que não era judeu, que era baiano, que não era baiano, que era cearense, que botavam kippá e tal, e virou uma desgraça isso no meio da igreja. É o que eu quero saber de você, eu gostaria de saber. Por isso eu fiz a pergunta aos messianos. Se eram cristãos e se tornaram messiânicos, é porque parece então que o evangelho não era completo. Agora, se são messiânicos, porque conheceram a Cristo sem ter uma fé evangélica cristã antes, tudo bem.
quer dizer, tudo bem? Não, vou apresentar ele aqui, eu quero saber dele. Estou chamando já para briga mesmo. É o querido hebraísta, o senhor pastor Marcelo de Oliveira, que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, teólogo, hebraísta, pós-graduado no Antigo Testamento, doutor honoris causa em Teologia pela Faculdade Teológica de Antioquia Internacional e ocupa a cadeira de número 17, né, na Academia de Letras do Brasil e também é conferencista, escritor de mais de 15 livros e, além de tudo, é meu amigo, querido pastor Marcelo. Só não é o Messias. Ainda bem, ainda bem. Marcelo, querido. Pastor Antônio Calixto, amigo de mais de 20 anos, Deus te abençoe. Bom te ver. Muito obrigado, perdão aqui a todos pelo atraso. Hoje eu tive que vir de Uber, né, a placa do meu carro, e demorei quase 1h10 para chegar Rapaz, aqui. que luta, né, Marcelo? Aqui tá tudo Trânsito travado aqui, pastor. por causa entendeu? final de ano também, né? Peço perdão ao Não, senhor. que isso, você é uma sumidade aqui nessa rádio. Obrigado, querido. Cumprimentar o Mirra, cumprimentar o pastor Joaquim, cumprimentar o Ronaldo e o professor Teles, não é isso? Que alegria estar com vocês aqui. Bom, eu vejo com muita dificuldade a judaização da fé. São coisas que não combinam. Judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra coisa, né? Quando eu vejo igrejas ditas evangélicas colocando o shofar, um pastor colocando um talit e entrando com a Aaron HaKodesh dentro da igreja, é ressuscitar a lei e pisar na graça. Não é? Caramba, hoje eu vou concordar com o Marcelo. Não é porque ele tá do meu lado hoje. Como é Hoje, que é pela esse primeira negócio aí, vez na Marcelo, você história, eu falou? vou concordar com você, Marcelo. Não, Pela primeira vez. não, Mirra já tá Já chamando pra briga. adorei! não, é verdade. Parabéns, Eu não concordo, eu dou vejo meu isso com tempo bons nisso. olhos, entendeu? Eu sou um amante da cultura judaica. Nós, o povo de Deus, os cristãos, amamos os judeus, mas importar ao cristianismo, com muito respeito, Mirra, os apetrechos da fé judaica, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o Novo Testamento, e é um retrocesso. É um retrocesso, é usar essa expressão que eu usei, é ressuscitar a lei e pisar na graça. É quando Yeshua disse em João 19:30, tetelestai, está consumado, todas as imagens, todos os antítipos do Antigo Testamento se cumpriram nele. Então, a partir do momento que nós temos essas coisas dentro dos ditos arraiais evangélicos, você não sabe se você está numa sinagoga, se você está, muito respeito, num centro espírita, ou se você está numa igreja. São coisas que não se coadunam, não se conectam, não é? Então, eu não defendo isso. Respeito quem defende. Esses dias foi um programa e outro programa evangélico, uma pergunta, Joaquim, olha, aqui na nossa igreja estão comemorando Yom Kippur. Eu quase que dei um salto na cadeira, porque o Yom Kippur, nos moldes da Bíblia, você tem que matar um boi, matar lá, tá certo, Joaquim? E fazer o boi correr no meio do povo. Não, aí já também não. Hã? Aí quem vai falar de Yom Kippur é quem sabe. Vai lá, Marcelo. Se for pra Até fazer... aí estava falando certo. Agora já começou, né? Aí Tava já começou demorando. as besteiras. Já começou as besteiras, já. Vai lá, Marcelo, passa pro lado de cá, Marcelo. Sim. Tava demorando, né, pra gente discordar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado porque nós, cristãos, né, Mirra não vai concordar, nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Yom Kippur aconteceu lá, quando ele disse tetelestai, e é assim que nós continuamos. Para finalizar, que eu cheguei atrasado, não posso falar muito, pastor Não, mas Calixto. estou lhe dando tempo, porque todo mundo já falou duas. Obrigado. Eu quero só usar esse tempo para mandar um abraço para dois amigos nossos aqui, inclusive do senhor pastor Osiel, né? Osiel Martins. Isso, que é presidente, né? Mas, um em grande abraço. Cosmópolis. Esses caras, pouca gente sabe, mas eu preciso falar isso aqui, não tendo debate. Mas você sabe que o pastor Osiel foi quem me encaminhou nos meus primeiros passos na fé. É mesmo? Uau, Quando eu não me sabia converti, disso. nós morávamos na mesma região. E ao me converter, já conheci o Osiel, mas de passagem, ao me converter, ele era o meu líder de mocidade. Uau, não sabia. E o Osiel foi quem me encaminhou. Tem um Meus carinho muito primeiros grande, viu? caminhos na fé.
pastor Osiel Martins, pastor Arlete, um grande abraço, amigo. Aham. Você sabe o quanto eu te amo. Então deixamos aqui um abraço para ele também, para o querido pastor Micael, que representa o bispo lá em Jaú, né? Presidente da Debras Glória a Jaú. Deus. Obrigado, Calixto. Grande Deus abraço abençoe. a todo o povo de Jaú. Olha, eu prometi aqui mandar um abraço a todo o povo lá de Roraima. Deus abençoe a vocês que têm Longe, hein? acompanhado a Rádio Mais. Também a todo o povo do Acre, um grande beijo. E também, logicamente, não posso esquecer ao povo de Pernambuco, da Paraíba, principalmente os nossos irmãos do sertão de Pernambuco. Deus abençoe a vocês, um grande abraço. Vou voltar com ele aqui, querido pastor Joaquim. Parece que as coisas começaram a se definir. E como é que você vê isso? E aí, Joaquim, dá para ter fé e ao mesmo tempo defender a guarda da lei? Porque se a lei salva, então você tem que guardar a lei. Como é que o senhor vê isso? O Mirra, eu até entendo a declaração dele. Ele Por- é judeu, não conhece Jesus como Messias, né? Amém. Então, ele não pode dizer, eu estou salvo, como todos vão dizer aqui. Eu acredito que os judeus messiânicos também creem que estão salvos, ou não? Agora, eles colocaram a questão da observância da lei, Aí... que é salvo pela graça, pela fé, mas isso é complicado. Ronaldo e o professor Morer, eu acho muito complicado você colocar esse mas, né? Salvação e lei, salvação e a Torá é impossível, tanto para os judeus messiânicos como para também o judeu aqui, né? O judeu mesmo. Porque eu acho muito interessante, eu gosto muito de fazer essas pesquisas, porque os judeus não consideram os messiânicos como judeus. Correto. E, por outro lado, os cristãos Não considera os messiânicos como cristão. Isso é muito complicado, Tá né? entre a cruz e a espada, a gente apanha professor dos dois lados, Ronaldo, o professor Morer, né? É interessante até eles contando a história, que vieram de igrejas evangélicas, né? A família e tal. E por que essa questão de resgatar a judaização do cristianismo? Quando você vai para os livros, principalmente as cartas de Paulo aos Gálatas, e aí você tem outras cartas que Paulo combate abertamente essa questão da judaização da igreja. Eu quero dizer para o Mirra Inclusive, existia um grupo, não era esse, chamado judaizantes, né? Sim, Que iam atrás de Paulo, quase despregando o que Paulo pregava, para que trouxesse os irmãos de volta à lei. Talvez seja esse o grande Sim, conflito mas aí lá de eu Atos vou aproveitar 15. e perguntar aqui para o Mirra, porque ele tenta ser um guardador da lei. Tá certo isso? A minha declaração? Você tenta ser Tento. ou você é um guardador da lei? Não, eu tento, porque guardador da lei, quem pode dizer que 100%? Você Todo mundo é conhece alguém falho. que guarda a lei? 100%? Não, Ah, tá. Então, se alguém tropeçar num só mandamento, é culpado de quantos? por aquele mandamento. Não, Ou de não? todos. Jesus Não. disse isso. Mas eu não acredito em eu Jesus. sei que você não crê nele. Agora Imagina que você ia Joaquim te falar isso, chamou pra briga. É muito simples, a Torá não diz isso. Se eu profano o Shabat, não quer dizer que eu não preciso colocar o tefilim no dia Não, seguinte, mas você no domingo. sabe também que essa concepção, Mirra, não é só de Jesus. Você está falando de um dos maiores rabinos lá, que era Paulo, e ele diz também, se alguém tropeça Mas- em um mandamento, também... Mas Paulo aboliu a lei. Paulo abolia a lei. Não, é muito Paulo claro não que aboliu a Paulo. lei, É só né, você ler as cartas de Paulo. É impossível você casar o Paulo com a Torá. E sabe o que eu não entendo? Como judeu, eu não entendo. Porque assim, se a lei foi abolida, o professor Marcelo tá me ouvindo, né? Sim, A lei foi abolida porque, na verdade, ela se consuma no Cordeiro, sim. que é Jesus. Isso. Então, se a lei se consuma no Cordeiro e não existe mais leis, igrejas não podem pegar dízimo. Porque dízimo é um preceito judaico. Acabou. Jesus é o dízimo. A partir de agora... Mas o dízimo, Mirra, foi dado antes da lei. Abraão pagou o E o dízimo a Shabat também Melquisedeque foi dado antes da lei. Não, Mirra, Shabat responde também isso foi pra dado. nós. Shabat também foi dado antes da lei. Hã? Shabat também foi dado antes da lei. Deus falou que trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Portanto, ele quer que a gente descansa. Então, assim, o que vocês escolhem Mas o próprio a Eterno seguir ou trabalhou, não? né, É o que Mirra? vale a pena. É o que vale a pena. Mas Não, o não, próprio... mas aí eu te pergunto, ô, Mirra, o Eterno trabalhou ou descansou? O Eterno descansou. Acontece que o humano, por ter mente limitada, ele acha assim, então ele descansou, então ele estava trabalhando e ele precisou dar uma paradinha. Que
os nossos termos de trabalho e descanso não é exatamente como funciona para o Criador. Tá, deixa eu só... Joaquim, completa e eu vou voltar aqui com o A Ronaldo. pergunta é, por que Deus deu a lei a Moisés, né? Sendo que ele sabia que eles não cumpririam a lei? Por quê? Foi feita uma acusação. Claro que eles saberiam que... Vamos fazer uma Como pergunta, assim? pastor Joaquim. Foi A lei feita foi uma dada acusação. para quê? Realmente, vamos entrar na questão Então, do debate desse assunto. Eu Da pergunto, salvação e a obra. Por que a lei foi A dada? lei foi dada se pra Deus quê? já sabia Qual é o que motivo eles de não Deus dar a iriam lei? cumprir. Por quê? Deuteronômio capítulo Por quê? 4,16 diz bem claro que a lei é uma ferramenta onde dá sabedoria e conhecimento ao homem para que o homem viva, sobreviva na terra e prospere. Deuteronômio 4,16. Correto. Tanto que o povo de Israel é conhecido como povo ditoso de conhecimento e de sabedoria por qualquer nação quando tem essas leis e pratica. Dá para ver que a lei, ela não é uma lei natural, ela é sobrenatural. Porque dado o tempo daquela época que Deus deu uma lei que tecnologicamente usada hoje em dia ainda dá resultados e efeitos, isso não é natural. É uma lei sobrenatural. É só que esse texto que Sim. você tá Aí usando aí, viu, Ronaldo? Não tem sim, nada a ver deixa eu com só o que você terminar. falou, Não, tá? deixa eu só terminar para bom, você entender. deixa ele terminar Agora, e eu a vou dar questão pro é a pastor seguinte, Marcelo fazer o contraponto. A lei... Você tá falando o quê, Marcelo? Não tem nada a ver? Não, ele está dizendo que Deuteronômio 4,16 está falando da lei, ele não está falando nada da Então lei. segura, deixa o Ronaldo completar e eu volto com você. Vai lá, Ronaldo. Quando Deus concede... Deuteronômio é bem claro, não é só capítulo 4, não. Você lê, o Mirra sabe muito bem Não, disso. você tem que citar o texto correto aqui, Ronaldo. 4,16 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. O que está falando da lei aqui? Ah, sim. Eu não entendi. O versículo. Vamos pegar o versículo correto aqui, então. Ah. Deuteronômio capítulo 4. Vamos mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção por que Deus está falando. São vários. Varim Hafret. Não, Eu você tô vai do cara- ajudar agora os messiânicos? É, Mira? não, eu vou sim, pegar Isso, para lembrar a passagem. Não, né? isso aí, o que ele tá parece certo. Que agora juntou. O que ele tá Parece certo. que agora o Mirra vai abandonar a sinagoga também. Não. vai. Foi pra lá agora, Mirra? Não, Esse vai, debate eu vou ficar mais do lado Mirra. deles. Perdão, Pode perdão. crer, É pode Deuteronômio crer. 4, versículo 6. Eu falei 16, mudou mas é o o 6. debate, o Mirra. Ah, tá. Eu tenho uma notícia Deixa- aqui, vou falar aqui. O Mirra Gamerman acaba de se tornar judeu messiânico. Vamos lá. Não, vamos lá. Deus me livre! Não fala assim, Mirra, não fala assim. Não, Você já tá com o Marcelo agora, eu também. Eu vou explicar. Depois você vai me permitir por que eu vou explicar. Mas lógico que você é judeu messiânico, A tragédia Mirra. do judaísmo Ó, messiânico. olha o Marcelo Depois você me dá, falando. você concede a Eu palavra. te dou, Ô, Mirra, Mirra. uma tragédia isso, é uma tragédia. eu vou Você explicar. é messiânico, sim. Eu sou o verdadeiro messiânico. Anima min bemunash Sim. lema beviata mashiach Sim. bechol ve'afal pishet bamea im kol ze hakelo bechol eu acredito todos os dias na vida do Mashiach genuinamente. Então pronto, então você é para- messiânico, você é messiânico. Eu sou o verdadeiro messiânico. Pronto, e eles Só tem também que são. aceitar o nome, Yeshua. Vai lá. Não, vamos lá, olha Pera só. aí, Me o conceder a pastor palavra, Ronaldo, eu vou te professor. dar, Então, olha mas lá. ó, Deuteronômio o texto 4, aqui, versículo 6 a deixa eu 8. ver. Deuteronômio 4, versículo 6. Eu falei 6. 16 é 6. O pastor Marcelo consertou aqui, me ajudou. Obrigado. Deuteronômio 4, do versículo 6 a 8. Tá? Vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês, quando ouvirem todos os estatutos e os mandamentos que eu tenho vos dado. Então, é nítido que as leis e os mandamentos de Deus não é apenas leis dadas natural como se fosse um ser humano. Deus dá uma lei sobrenatural que tornaria o homem sábio de uma maneira tão inteligente que ela é a ferramenta de implantar o reino. Tanto que Tiago, lá no capítulo 2, o próprio Tiago vai usar esse termo, ele vai dizer o seguinte, no versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso a sua fé pode te salvá-lo? Não vai te salvar se você não tiver o conhecimento dessa obra, dessa lei. Mas que é a peraí, ferramenta. pastor, mas quando o Tiago disse não, você vai... não, peraí, é só é uma interpretação pergunta de texto, só. Ronaldo. Não, É uma pergunta Você sabe só. muito Tiago bem. aí liga a verdadeira fé, ele começa falando de quem? E ele está falando de Abraão? Ele está falando da história. E Abraão, segundo E não Paulo... tinha leis no tempo de Abraão. E o Abraão, segundo Paulo, lá na sua... Ele é quem, o Abraão? O Abraão são aqueles que são nascidos da fé. Abraão, Tá, mas fé então. no quê? É isso que é a questão que tem que entrar para entender. Então vai lá. Quando o Tiago está falando aqui, meus irmãos, que aproveita você ter fé se não tiver obras, por acaso a sua fé pode te salvar,
A fé ela só teve um tempo intermediário, que Yeshua, que nós queremos que Jesus veio, para poder fazer o povo entender realmente como praticar a lei, da forma que os judeus não estavam tendo essa sabedoria. Eles não tinham, por isso que eles viviam pecando. Chamou Mirra mesmo, falou. Perdão, Mirra. Já entendeu. Eu vou fazer Já essa pergunta entendeu. direta. Não, ele agora chamou Tanto mesmo, que falou mesmo. Jesus vai falar com o jovem rico. O jovem rico pergunta, mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E fala, guarda os mandamentos. Jesus já está ensinando ali que eles acham que sabe como guardar, mas não sabe como guardar. Se soubesse, não viviam tropeçando e caindo e pecando. Para isso que Jesus teve que intervir. Eles guardam Jesus veio para 613 isso. mandamentos. Não, Quantos vocês ninguém guardam? guarda. Nem Jesus guardou 613. Quantos vocês procuram A guardar? gente procura guardar todos os mandamentos que Deus ordenou. Tá, Começando aí, pelos mandamentos que são os 10 mandamentos. Certo? Tá. E como vocês põem tefilim? Como vocês põem tefilim todos os dias de manhã? Eu uso a tefilim? Não uso a tefilim. Normalmente Então, mas- só em momentos das orações. Mas esse quando é um usamos versículo- na sinagoga. Da Torá, o kshartem leot aletchem, veio Lê o letotafot texto bem pra nós, alechem. Mirra. Isso, Você traduz pra amarra- eles pra eles Você vai usarem amarrar o filactérios no seu braço. Aí Números 15. eu pergunto, como dá pra saber o que é um filactérios? É uma palavra maluca. Totafot, como você vai saber isso? Sabe como você vai saber isso? Pela mesma Torá que fala que Jesus não é Deus e não é Mashiach. Não. Então é assim, Então, o que você mesmo traz a Torá para rebater eles. E você sabe que a Torá é impossível de ser compreendida, senão pela própria Torá que fala que Jesus não é Mashiach. É isso que eu me E pego. aonde a Torá diz Isso que que eu ia te Jesus não é o perguntar, mas Mashiach? a Torá escrita A Torá em ou a Torá nenhum oral, lugar escreveu sobre Rabir? Mashiach, Jesus. Escreveu só sobre Mashiach. Por isso que judeus esperam o Mashiach. Eu não sou anti-messiânico, no sentido que eu não espero o Mashiach. Eu espero o Mashiach, só que eu não aponto o meu dedo para um Mashiach. Ainda mais por se tratar de um Mashiach que aboliu a lei. Agora é o seguinte, Você se refere cá à entre nós, cá entre nós. oral? Quantos registros de Jesus nós temos nesse mundo se não é o Novo Testamento? Só o Novo Testamento. Eu não tenho historiadores que possam dizer pra mim o que foi Jesus. Os primeiros... Opa, Você tá falando de fontes externas que não verdade, fala não de é? Lógico que Não. tem, Mirra. Opa, Mirra. 40 Aí anos, não, Mirra. Aí você Mirra. tá... Você tá falando que Os não únicos existe o pau da documentos. barraca, Mirra. Ô, Mirra, eu te respeito como um grande sábio. aonde Aí tem- você foi raso demais. Então vamos lá, onde tem um historiador que conta a vida de Jesus? Flávio fora Joséfo, Mirra. Flávio Joséfo nem viu Jesus. Flávio Da Joséfo... época de Jesus. é você com o historiador de Jesus. Claro que sim, e vocês com o historiador, ele traz Tácito, um fato Mirra. Filho de histórico. Alexandria. O historiador... Filho de Alexandria, Outra coisa, Mirra. Não, peraí, Mirra. O historiador precisa ver ou o historiador precisa contar os fatos? Ele precisa contar, mas um historiador ele tem que falar com procedência. Não, aí é Senão, eu biógrafo. também sou Não é historiador. historiador, é Então, eu também- biógrafo. E outra coisa sobre Flávio Joséfo. O que você tem, Marcelo, de Flávio Joséfo na sua mão é totalmente violado, que nem o seu Novo Testamento que você fala que é Septuaginta. E eu vou explicar por Mas, quê. Mirra, esse é seu problema. Não, não é meu Tudo que problema. contrapõe você, querido, Não, eu você tô- diz que é violação. Não, pode mas, ser assim, Mas eu vou te Mirra. explicar por quê. Porque eu estava lendo recentemente Flávio Joséfo e é inacreditável. Quem Flávio narra Joséfo detalhes da não destruição do sabe- templo é Deixa eu Flávio concluir. Joséfo. Flávio Ele Joséfo... vinha de linhagem sacerdotal, Posso concluir? você sabe disso. Posso concluir? Eu abri um livro de Flávio Joséfo e eu falei, caramba, Flávio Joséfo não sabe a história de Noé. Todas as datas que ele traz estão erradas. As informações que ele traz estão erradas. Flávio Joséfo traz informações de Abrão, estão erradas. Qual é a resposta para essa pergunta? Flávio Joséfo Flávio também Joséfo já era um judeu, foi violado pela igreja. O livro de Flávio Joséfo é aquele que a gente sabe que é Yosef Ben Gurion, que os Rishonim trazem. Esse é o livro original de Flávio Joséfo. E não o Flávio Joséfo que você tem, que fala que vangloria Jesus. Flávio Joséfo não vangloriou Jesus, não chamou ele de Mashiach. Não, olha aqui, olha aqui. Não chamou olha ele de aqui, Mashiach. Olha aqui, E, ó, olha aqui. deixa eu Deixa eu só só concluir. terminar, senão Deixa eu só só o Mirra concluir. vai falar. Deixa eu passar pro professor Moré, mas, ô Mirra, eu já li Flávio Joséfo completo. Da igreja. Eu já li, deixa eu responder. O da igreja você leu. Eu li Flávio Joséfo completo. Eu nunca vi Flávio Joséfo exaltar a Jesus. A única expressão que eu li, ele diz, naqueles dias, apareceu um homem que, essa é mais ou menos a expressão que ele usa. Se eu estiver errado, Marcelo, é que ele diz o seguinte, que devido aos seus feitos, Isso. é humanamente impossível não acreditar
que ele seja divino. É só isso que ele não afirma, ele diz que é possível. Ok. Pronto, ele relata os fatos. Ok, ele não É disse isso. que ele é Mashiach, certo? Não, ele não Ok. diz que ele é. Ok. Ele não diz em lugar Tudo bem, nenhum então que nós ele vamos, é. vamos, Nós vamos tamo aí. conseguir, Então, vamos continuar com segura, isso. depois eu volto, deixa eu Não, voltar eu só com o queria- professor eu só queria Moré concluir, aqui, e o professor Moré vai ter que me explicar essa história do seguinte... Se vocês acreditam em Cristo e no Novo Testamento, por que da necessidade de guardar a lei? Correto. Bom, Ou vocês acreditam numa coisa ou vocês acreditam em outra. Porque dizer que acredita no Cristo, mas que eu ainda estou atrelado ao Antigo Testamento, parece que é uma contradição clara com Hebreus, que diz que vindo novo ninguém mais lembra do velho. E que vindo novo não há necessidade do velho. Correto. Porque se o velho fosse o suficiente, é o que diz o escritor aos Hebreus, não teria necessidade de vir o novo. O fim da lei é Cristo. E o fim da lei é Cristo. Então vamos lá. Imagina que até nisso eu concordo com você, pastor Galho. Vai lá, com eu você, posso fazer professor. algumas observações, porque Sim, foram colocadas sim. várias pautas e a gente não conseguiu comentar quase nenhuma delas. Vai lá, agora com você. Pode falar perto aqui, Isso, né? isso. Bom, o primeiro contraponto aqui, ela fala que o Rabino Mirra coloca, onde ele vai dizer que Paulo anulou a lei. E foi levantado que Paulo fundou o cristianismo. O debate aqui ele é um debate que eu acredito que é de alto nível e ele vai envolver uma pauta que o pastor Calixto levantou, que é a questão constitucional, onde você tem uma religião que vai ser instaurada e ela vai assumir justamente um caráter ali jurídico dentro do território judaico e seria condenado. Paulo ele não funda cristianismo, porque cristianismo ele vai começar a surgir já por volta do 3º e 4º século. Então, quando você tem alguém, seja do meio cristão, do meio judaico ou do meio messiânico, que diz que Paulo fundou alguma coisa, teologicamente isso é um equívoco e uma falta de conhecimento histórico. Historicamente também. Historicamente. Se pegar Eusébio, os 4 primeiros séculos da igreja, ele vai deixar bem claro como que o cristianismo ele se desenvolve. Na minha opinião, né, para fomentar mais o debate, o cristianismo ele vai se desenvolver e vai se estabelecer justamente por causa dos judeus que perseguiram a seita do caminho, chamado de Netzarim, no 1º século. Que hoje a gente tem um formato cristão hoje se desenvolvendo dentro do ambiente judaico, que é o movimento Ben Noah, chamado de Noahid. É um segmento religioso que existe hoje dentro do judaísmo e juridicamente, Rabino Mirra, o senhor sabe disso, o movimento está assumindo um escopo totalmente religioso. O segmento Ben Noah no Brasil ele deveria ser um grupo de pessoas que está se aproximando da fé judaica, mas ele não é nem cristão e ele não é judeu, ele não é idólatra. Hoje nós temos praticamente comunidade de Ben Noah com um caráter religioso, porém muito mais destrutivo do que o cristianismo foi, dado que o cristianismo, os discípulos de Yeshua, eles tinham uma natureza totalmente amorosa por conta dos seus ensinos. Esse é o primeiro contraponto. O segundo contraponto é o seguinte, quando o senhor diz que o meu Talmud fala mal do teu Novo Testamento. Aí você, né, com todo respeito, a ideia é fomentar o debate. Se trata o Novo Testamento como um documento cristão. E eu tenho uma perspectiva, né, com base em documento e elementos históricos, que é o seguinte. O Novo Testamento, ele é um documento que a igreja detém. Acho que para o diálogo, para a gente ter um diálogo, e aqui eu não estou refutando, é um contraponto, é um ponto de reflexão. O Novo Testamento é um documento que a igreja detém. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o chamado Novo Testamento, a expressão Novo Testamento, ela sim é uma expressão cristã. Ela se desenvolve dentro de um contexto cristão que está em desenvolvimento por Clemente de Alexandria e Clemente e Agostinho, Clemente Tertuliano. Clemente Tertuliano vai utilizar essa expressão com um sentido inaugural, dando a essa nova religião que está se desenvolvendo fora do ambiente judaico uma natureza inaugural. Então, eu concordo com o Rabino Mirra quando ele fala do Novo Testamento. A única falha, Rabino, que eu acho que o senhor comete é que você não conseguiu ter a percepção que uma coisa é o documento do Novo Testamento e outra coisa é a expressão que foi cunhada para intitular esse documento. O Novo Testamento é uma expressão cristã, ela vai servir justamente para nomenclaturar Mas deixa eu só entender uma coisa, professor. O senhor está dizendo aí, o senhor está ligando a inauguração do termo cristão, ou até mesmo do cristianismo, a Tertuliano, que vive Sim.
por volta do ano Sim. 200? Essa expressão vai ser estabelecida tanto por Tertuliano como por Clemente. Não, ela não é estabelecida. Sim, eles por utilizam essa Tertuliano. expressão. Ela é, Isso, o isso é pastor- errado. não, o pastor tem não. Calixto. Ela é formalizada. Não, a não. mesma coisa, se eu Aí perguntar pro expressa- ó, senhor... o conceito- Não, deixa eu fazer a pergunta pro senhor poder explicar para nós. A mesma coisa, se o senhor falar para mim que o conceito é formalizado por ele, como da mesma forma a doutrina da Trindade, o senhor acredita nela? Sim, O senhor não acredita da nela? forma como o cristianismo acredita. Então, É, então o senhor não é cristão. Mas isso é idolatria. Entendeu? Assim, se você não segue é idolatria. cristianismo... Rabada é idolatria? O quê? O conceito de rabada é Não, mas idolatria? peraí, deixa eu Olha, completar. eu sou um cara que fala que se eles Exatamente. idolatram o Rebbe, sim. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar. Eu não tô falando do Rebbe. De Eu fato, tô né? falando das Sefirot. A tríplice Não, Sefirot. Sefirot é Cabalá, Entendeu? isso Então, é idolatria. É justamente o que aparece dentro do Novo Testamento. Que a maioria Quando- dos judeus praticam. Quando... A Cabalá? maioria... Que é o espiritismo judaico, né? Mais ou menos, né? Porque É, eu sou o um cara que veio... espiritismo judaico. Não. Tá, Calixto, deixa eu Infelizmente, concluir te prostituíram a Cabalá. Esse é o problema. Peraí, Birra, segura. Esse ano que Deixa o fala professor bobagem de Cabalá. Deixa eu concluir. Deixa o Tá. professor O terceiro concluir, conta- mas só uma coisinha, professor, que eu quero que o senhor Sim, explique. O senhor não acredita na Trindade. Pronto, então o senhor não é cristão. Não, isso aí o Ele senhor disse que falou. sim. Não, o senhor Eu disse disse que que não sim. acredita. Vamos entender como ele O crê, senhor então. diz que não acredita do modo que o cristão acredita. Isso, como é que ele Mas aí a gente acredita? não pode destoar? Então Você não pode ter deixa um- eu só colocar aqui. É bom o saber, senhor... perguntar pra ele se Então, Jesus é Deus, o senhor por exemplo. acredita na Sim, Jesus Trindade. é acredito Deus? na Não, divindade de ele não. Yeshua. Jesus Não, é Deus. segura, Mas é Deus? deixa eu terminar a pergunta ao professor Eu para que acredito ele possa expor a no ideia Ben dele. Adam, que Yeshua é o Professor. filho do homem. E a figura do filho do homem, dentro da literatura rabínica, ela tem uma posição muito superior do que a ortodoxia ela tem colocado Yeshua. A ortodoxia judaica coloca o Mashiach como um simples homem mortal, natural. A literatura, por exemplo, quando você pega o livro de Daniel, capítulo 7, verso 13, vai falar ali do ancião de dias, o Atik Yamin, e vai falar do Ben Adam. Essa figura do Ben Adam, tanto dentro dos textos do chamado Novo Testamento, como dentro de textos enoquianos, por exemplo, que é uma literatura apócrifa, ele está acima de um homem normal, um homem comum, como a tradição judaica rabínica moderna tenta colocar. Não é moderna, pra desvincular, é milenar. Não, pra A tradição desvincular- rabínica é milenar, não é moderna. Mirra, muito do posicionamento do judaísmo ortodoxo hoje, 30 segundos para concluir. principalmente citando o Rambam, é justamente para haver um rompimento de conceitos que é muito defendido dentro do cristianismo e dentro do movimento judaico-messiânico, para haver essa separação, para não dar munição justamente para aquilo Ok, que o Novo professor. Testamento confirma. Professor, Então, só fazer uma existe- pergunta pro senhor. Dá Só pra pra mim, gente. mestre, a palavra. Só pra gente. O pastor Calixto, não eu falei queria nada, fazer um porque o professor terceiro começar a contraponto, falar o aqui último também. contraponto. Mas, Bater ele professor, não agora, posso até dizer fixar o que- debate Não, só no porque foi senhor. falado várias Então, coisas mas e- deixa eu só, porque aí é o seguinte, tem um monte de cristão aí iludido com o cristianismo messiânico, e vocês estão trazendo aqui para nós que sequer a doutrina fundamental do cristianismo, que é a Trindade, vocês não acreditam nela do jeito que a gente acredita. Então, vocês precisam explicar para nós qual é a Vou- forma que vocês acreditam nela. Posso Ponto. explicar Esse é o essa primeiro questão? ponto. Pode. A segunda coisa que eu vou perguntar para o senhor é justamente nisso. Por quê? Por isso que eu perguntei. O senhor acredita na Trindade? Sim, Porque, no entanto, Tertuliano é o formulador da doutrina da Trindade, mas ele não é o criador Na dela. verdade, Agostinho... Quem criou, não, o Tertuliano, Agostinho. quem criou a doutrina da Trindade foi a Bíblia. Tertuliano formulou-a. Ponto. No ano 187, 211, ele formulou. Agora, dizer que a questão de cristianismo, o conceito pode ter sido defendido por Tertuliano, mas o cristianismo Tá no Novo Testamento está da no Trindade. Novo Testamento, que é antes de Tertuliano. Tá no Novo Testamento da E Trindade. a igreja começou a ser Tá na Bíblia hebraica perseguida, isso é também. história. Não, tá. Na Bíblia Pera hebraica um não pouquinho, tem. pera um Ah, sim. pouquinho. Isso é história. A igreja não começa a ser perseguida por causa da formulação tertuliana. Ela Não, começa não, a ser não. perseguida no ano 58, porque ela se declarou independente do judaísmo. Essa é a história da igreja. Então aí eu queria que Sim. o senhor explicasse, o senhor tem um minuto. Sim, um contraponto rápido. O Mirra falou que o Novo Testamento, a tradição oral, ela fala desse Jesus que nós cremos. Só que tem um porém, Mirra. O Talmud que você está citando, ele veio praticamente quase 400 anos depois dos textos do chamado Novo Testamento.
o que eu percebo dentro da tradição oral, principalmente quando o Talmud trata de Yeshua, é que existe um vício. Ou seja, eu creio na tradição, em diversos elementos da tradição, mas quando os textos dos sábios falam de Yeshua, existe um vício, ou seja, existe uma tendenciosidade teológica. Quem garante que os rabinos que começaram a compilar a tradição oral por volta entre o ano 300 a 700, por uma necessidade, pois o Império Romano, Mishneh Torah vai falar sobre isso, o Rambam, ele estava perseguindo o povo judeu, então, para não perder a tradição, começaram a compilar a tradição oral. Então, quem garante que, no ato da compilação da tradição oral, elementos duvidosos foram colocados acerca de Yeshua para deslegitimar o seu messiado e, né, invalidar o seu... Ok, os textos do Novo Testamento. querido Mirra. Vamos no seu raciocínio? Sim. Eu poderia responder como não é tendencioso, mas vamos no raciocínio que o Talmud é totalmente tendencioso e que a Não, sabedoria... eu não falei isso. Eu falei em relação mas a eu tô. Yeshua. Tudo E não, bem, aí eu tô falando. Assume a sua fala, então. Tudo bem. Então eu tô falando que, como ele foi compilado, na verdade ele não foi escrito, né? Ele foi só compilado, ele foi selado 300, 400 anos depois. Mas vamos considerar que você tem razão, que é tendencioso com relação a Yeshua e tudo tal. Sim. E vamos esquecer isso. Esquece toda essa parte. Vamos a nos ater o que está no Novo Testamento, que esquece também a palavra Novo Testamento. Você citou que o Talmud, por isso que eu... Não, tudo bem. Agora, mas eu só, o que eu quero, o meu contraponto, o que eu quero te falar. Esquece a palavra Novo Testamento, que também entrou aqui em questão, quando que foi isso, não foi isso, bababá e tudo tal. Você acredita nos dizeres que estão nesse livro que todos aqui conhecem como Novo Testamento, Sim, certo? são querigmas, são testemunhos. Certo. Por exemplo, você não acredita nos querigmas dos sábios, os testemunhos, Sim, os comentários... acontece que os sábios não querigmas. ferem em nada na Torá. E Agora, aonde eu quero o Novo chegar? Testamento fere a Torá? O tema desse debate é a salvação pela fé. Eles acabaram de trazer provas do Novo Testamento que existe salvação pela fé. Na Torá não existe salvação pela fé. Existe, o Rabino Mira. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou pouquinho. dar a palavra pro Deixa eu- Rabino e eu não posso fixar o debate nem vocês dois. O Mirra fala e eu vou passar a falar o outro debatedor, por favor. Sendo assim, sem Talmud, o Novo Testamento e a Torá não andam juntos. O que faz eles se chamam judeus messiânicos, mas são judaizantes, não são judeus. É judaizantes Ai, messiânicos. O que eles agora fazem? Você vai, O Ronaldo? que eles fazem? vamos O que lá. eles fazem? Não, esse é judeu. Ele acabou de falar que ele é filho de mãe judia. Mas o que fazem, em geral, os judaizantes messiânicos? Pegam o Novo Testamento, que serve para eles como palavra de Deus. Pegam a Torá, que serve para eles como palavra de Deus. Fazem uso da Torá oral como convém a eles, só quando convém a eles. Então deixa eu te perguntar mesmo. Você está dizendo que eles são levianos tanto com vocês quanto com nós? Com certeza, e eu acho que é uma tragédia, porque eles acabam confundindo. Cara, isso tá voltando. Não, é uma tragédia, porque confunde, às vezes, Tá um judeu botando que tá lenha. afastado, achar, olha que Calista jogando bonito. gasolina. Não, Dando porque- força pro Mirra falar mais aí da sua Não, deixa eu só terminar, Não, pai, peraí, Mirra, porque o que o Mirra tá falando pra mim é que vocês nem obedecem o judaísmo Olha e aí. nem obedecem o cristianismo. Exato! Vocês pegam parte de um e parte do outro. É Na verdade, eles estão sincretismo. dizendo, É vocês não sincretismo. são porcaria nenhuma. Ele, o professor aqui, muito respeito, ele é uma outra religião Sim. que eu respeito, não concordamos, eu respeito. Vocês tentam ser a minha religião, tentam ser a deles e não fazem... é nada. Então é uma igregoga e nada... É igregoga. É uma igregoga e nada impede, Não, nada... não é eclesia. nada É igreja com sinagoga. Igregoga é igreja com Igregoga. sinagoga. É a eclesia Mas deixa eu terminar. Só Na- sou sincero pra você, eu não sigo religião, eu não sigo instituto. Aí o irmão tá errado mesmo. É, Então você tá querendo... Peraí, Mirra, compartilha aí que eu Deixa quero só ouvir o completar. Ronaldo. Agora, o Eu que sigo impede... O Ronaldo ensino tá de um querendo homem. montar uma nova religião, a Não, 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 igregoga. O que não, Vai lá. impede, deixa eu só terminar. O que impede de uma igregoga virar um mesquigregoga? Meu O que impede? Daqui a pouco você A vai gente aumentar a pega o palavra. Maomé, a gente coloca ele também, insere ele também, vai se vestir com aquele Opa! negócio, vai ter Jesus, vai ter Opa! Moisés, vai ter Ó, aí você tá tudo. fazendo uma Opa, salada. segura. Mas é o que vocês fazem. uma salada. O que vocês fazem é uma salada. Não. A minha pergunta ele Não, acabou a sua escorregando não. e não A respondeu. pergunta do programa é a seguinte. O que o Mirra disse aqui, talvez alguém disse é exagero, mas não é não. O que o Mirra disse aqui é muito sério e eu vou chamar o Joaquim, que é o grande mestre nisso.
O que o Mirra está Vamos, Joaquim, fala dizendo, alguma coisa, tá com a medo? acusação do Mirra aos messiânicos é que eles estão querendo, na verdade, não é ser messiânico. Mas como é que é o nome daquela outra coisinha que mistura todas as religiões? Ecumenismo. Ecumenismo. Porque o Mirra disse, já vocês vão colocar aí também o Maomé, já vocês vão colocar aí o Allan Kardec também, e vai tornar um ecumenismo. Eu quero saber, como é que é, Joaquim? Essa é a grande diferença dos judeus messiânicos para os judeus aqui, né? A gente sabe que dentro do judaísmo tem vários segmentos. Tem os judeus liberais, tem os ortodoxos, tem os conservadores, aí vai nos vários segmentos do judaísmo. O Mirra se considera ortodoxo. Certo. É isso? Sim. Então, você disse, por exemplo, que no Velho Testamento não fala nada a respeito do Messias. Não, eu não falei que não fala... De Jesus. O Tanakh tá cheio de profecias messiânicas, só que não fala de Jesus. E para nós, Jesus não é o Mashiach. Isaías 53, quem é? Não é, mas não tá falando. É o servo sofredor Quem é? É o povo de Israel. Que nasceria de uma virgem, quem é? Não é virgem. Não é virgem, o quê? A palavra lá, a palavra lá, a gente pode voltar esse debate, mas a palavra lá é alma, é jovem. Pelo amor de Deus, deixa eu Mirra, isso concluir já está aqui. definido. Não. Se é uma moça jovem, Isaías solteira, 53. que não conhece um homem, um varão, como diz a Escritura, você deduz logicamente que ela é virgem. Eu só estou dizendo Ele é o que o servo hebraico Almá sofredor. não é virgem. Não Quem é uma moça jovem. Tá, Outra coisa. Deixa eu te Quem é o servo sofredor, Mirra, Quem é o responde servo sem enrolação. sofredor, Sem Mirra? enrolação. Uma moça jovem da sua comunidade. Deve ser o quê? virgem. Então tá respondido. Não tem sai problema. fora. Quem é o servo sofredor, Mirra? Pastor, Quem é o servo sofredor? Para não de querer arrumar confusão. Vamos seguir no seu raciocínio. E quem é o Vamos- servo sofredor Não, de mas deixa eu Isaías? responder antes. Eu já falo do servo sofredor. Ah. Vamos seguir o seu raciocínio. Vamos lá. Que Almá lá é virgem. Então, o que você está me falando é que vem um profeta para um rei chamado Ahaz, que está desesperado, e fala para ele, não se preocupa, você não vai ter problema com a sua guerra, sabe por quê? Porque daqui a 700 anos, o Espírito Santo, ele vai ter uma relação sexual com uma virgem, e de lá vai nascer um homem. Quem viu essa cena? Eu vi, o meu pai viu, o meu bisavô viu. 3 milhões de pessoas viram a gente recebendo a Torá no Monte Sinai. E, de repente, a Virgem é concebida. A gente só tem essas informações 40 anos depois que ele morreu, porque quando ele morreu ninguém falava disso, só falava 40 anos depois. Aliás, isso é uma coisa que eu nunca entendi no cristianismo. Mateus é um dos discípulos. Mas Lucas também. Lucas é um dos discípulos. Mas o primeiro inclusive, evangelho fala não é nem sobre Mateus. ele. O primeiro evangelho é Marcos. Peraí. Lucas, Mateus olha para Marcos, escreve a mesma coisa e eu sou obrigado a acreditar que Então, uma mas virgem concebeu. Yeshua seria contado entre os transgressores. Não tem Volta- procedência. A virgem não concebeu. segura Ela pra teve mim. um relacionamento normal. E lá, Segura- mas isso não segura pra mim. 700 anos E atrás. volta, Isso e não é volta profecia. pro debate. Não é Então profecia você não isso. crê que isso pode Não. acontecer? O debate Não, aqui não pode é se acontecer. a O mar pode ser crença aberto. na O mar lei vermelho vai pode ser salvar. Pode, porque isso foi feito na frente de 3 milhões de Então pessoas. você só Pastor. acredita se tiver alguém... Corta o possível de microfone testemunho. deles, irmão. Isso, corta o microfone deles. O que a gente vê nas Joaquim, escrituras, pastor completa, Carlos? o senhor tem 30 segundos. Tá bom, o que a gente vê nas escrituras, aí tem, por exemplo, os escritos ou Ketuvim inclui aí salmos, que forma parte integrante da liturgia judaica, e aí os provérbios que oferecem conselhos práticos centrados aí em Deus para a vida, e vários outros livros, como, por exemplo, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos e outros que fazem referência a Jesus. Então, Jesus, por exemplo, a Mashiach, como filho não de Jesus. Davi, Jesus como filho de Davi. Concordo com o Mirra nesse aspecto. Faz Vocês referência a colaram, Mashiach. vocês colaram o Fica Jesus aqui de nesses novo, dizeres. Fica aqui de novo. Fica amavam. aqui de novo uma diferença clássica entre cristão e cristão e judeu rapidinho, messiânico. eu me lembrei de uma história. Nós É acreditamos, Olha só. nós acreditamos que é Jesus. Ele está dizendo Que é que Mashiach. concorda comigo que não, Não, é mas Jesus. Olha só, Mateus, a minha e personal, Mateus, que deve Irmão, tá- você tem olha que só. definir o que você Sim, crê. Mas veja bem, Isso. o texto se cumpre perfeitamente em quem?
em Yeshua. E Então por que Mateus essa 21? fantasia só pra falar que o irmão é judeu que não é Jesus? Ou é ou não é, Pastor meu? Antônio Calixto, porque ele está literalizando. Ele está usando uma abordagem com o pastor Joaquim, literalizando a ideia. deixa o eu texto voltar, fala, não fala de Joaquim, Jesus, concluiu? fala de Porque Mateus, Machia. não. Eu não queria deixa responder eu pra concluir, ele. não deixa Eu queria responder concluir. pra ele. Não, ô, Joaquim, o senhor Que- tem 30 segundos Tá pro bom. senhor também, se eu deixar Então, o senhor fala o debate. deixa eu todo. responder, porque ele perguntou pra mim. Segura. Lá em Mateus, capítulo 21, Você vai responder verso na 15 a sua vez, 16. Então, Yeshua, né, tava lá sendo aclamado pelas multidões como filho de Davi. Até as crianças clamavam lá, Hosana ao filho de Davi. Então, essa aclamação era vista como? Era vista como uma ameaça ao status ali do templo e a sua relação com Roma. Então, Yeshua, o que ele faz? Ele cita lá o Salmo de número 8, verso 12, no qual os bebês podem ser também uma metáfora aí para os fracos, para os impotentes que falam a verdade ao poder. Então eu pergunto, como as crianças faziam lá em Mateus? Então o louvor vem do quê? Vem da força, vem do Salmo 8, vem da tradução grega do Antigo Testamento, né? Pra concluir. Amplamente utilizada aí entre os judeus de língua grega. E é interessante porque o Messias é mais um que simplesmente é descendente comum de Davi. Obrigado, pastor. Deixa eu voltar aqui. Eu não tenho direito de resposta. Não, o senhor Tu vai ter falou na demais, sua Miguel. fala. Você só falou até agora. Marcelo Ô, tá até só se escrevendo. O Marcelo. o Marcelo. Ele tá se deliciando. Deixa eu com voltar a a discussão. palavra aqui Vamos ver com se o ele é um professor descendente de Marcelo Davi. e logo depois o professor Tá vendo? Se eu não Ronaldo. falo, o Calixto ia passar pra mim, não ia passar pro Marcelo. Então, ô, Marcelo, Fala, meu pastor. eu quero aqui uma definição do que o irmão crê. Eu creio que a salvação está em Jesus. Por intermédio do quê? Pronto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Perfeito. Nós não temos dois tipos de salvação, porque se nós temos dois tipos de salvação, nós temos dois salvadores, não é? Então, como é que se processava a salvação no Antigo Testamento? Pelo sangue. Mirra sabe muito melhor do que eu, há um tratado do Talmud que diz sem sangue não há Yom Kippur, não é? Então, é pelo sangue e pela esperança messiânica. Lógico que ele não vai crer. Nós cremos que é Yeshua, não é? Ok. Nós Ele cremos... crê na esperança, mas não crê Isso, que não essa crê esperança que- é Cristo. Não crê. Agora, eu queria depois perguntar ao isso? Mirra, dentro Mais desse ou menos. processo de salvação... Mais ou menos. Ô, Mirra, o livro do profeta Zacarias, que eu nunca fiz essa pergunta para você, eu queria, você que é um mestre da Torá, Zacarias capítulo 12, 3. no verso 3. de número 10, não é? É 3, mas eu quero fixar o 10, Mirra, por favor. Zacarias capítulo 12, verso 10, diz assim: E sobre a casa de Davi, não é? E sobre os habitantes de Jerusalém, olha que promessa. Derramarei o espírito da graça e de súplicas. Zacarias, capítulo... 12 e o Passuque 10. Né? Então lá, novamente na Bíblia aqui que estou a ler. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Ô Mirra, foi o Eterno que foi transpassado aqui? Ou é uma figura do Messias que foi transpassado? ושפכתי על בית דוד ויושב ירושלים רוח חיל ותחנונים וביטו אלי את אשר תקרו וספדו עליו כמספד על יחיד ואמר עליו כאמר על הבכור. Olha o versículo inteiro, professor Marcelo. Sim. Não picotem a Bíblia. Não. Quem foi transpassado? Quem foi? Quem é esse que a gente vai se lamentar pela uma lamentação como se fosse ao quem? Ao povo que foi, coitado, sofrido durante todas as diásporas. Olha a continuação. É uma lamentação como se fosse que a gente estivesse lamentando mas não está falando do Messias, do Jesus aqui. Agora, deixa eu completar, porque eu queria Lógico que tá, responder. Mirra. Deixa eu responder. Foi o Eterno que foi Olharão para transpassado, quem? Mirra? Quem? Olharão Não, para o povo de quê? Israel, Qual é a partícula que é do o mesmo objeto direto povo aí, do Rabino? Isaías 53. Olha Mas só. como o povo pode derramar sobre a pessoa o Olha espírito só, de graça e de eu vou súplica, Mirra? responder
com que a mesma resposta que eu vou responder pra ele. Ele tá Olha fugindo, só. não tem jeito. Não vou fugir. Vamos voltar isso Não aqui. tem ó. Olha jeito. só. Não vou Aqui é fugir. checkmate você, Mirra. Não vou fugir. Eu não vou fugir. Presta Quem atenção. é esse que foi transpassado, A minha Mirra? personal, ela diz que ela é personal de um judeu ortodoxo e, ao mesmo tempo, ela é personal de um muçulmano religioso. Na última vez que eu estava aqui, eu mencionei algo que vocês acharam um grande absurdo, mas saibam que 1,3 bilhões de pessoas, que você fala muito em números, interpretam assim. E o que é? É o versículo João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Alcorão, aqui tá para mim 61,6, eu ainda não sou estudioso de Alcorão. E o que o Alcorão tem a ver com esse debate, Não, Mirra? calma, eu vou explicar o que o Alcorão tem a ver com esse debate. Que Jesus profetizou a vinda de um mensageiro chamado Ahmad, que quer dizer Maomé, e ele é o mensageiro que Jesus quis dizer que vai vir depois. Agora, presta atenção, a minha linha de raciocínio. Do mesmo jeito que vocês colam Jesus onde não existe, porque não está escrito Jesus, os Islã, que veio depois de vocês, 500, 600 anos, também colam Maomé no Novo Testamento. O que você tem a dizer para o Islã que fala que em João 14, o versículo que eu te falei agora, João 14,16, que o outro Consolador é Maomé? O que você tem a dizer sobre isso? Ele é louco, né? É simples, sabe por quê? Ele é louco, Quando ele né? disse outro, a palavra grega é alios, da mesma espécie. Ok. Maomé não é o Messias. Maomé não é Deus. Mas é um profeta. Então, quando Jesus disse outro, ele está falando da mesma espécie que Mas ele, eles- da mesma não, Deixa natureza. só o eles- Mirra agora eles responder a interpretam pergunta que do sim, Marcelo para eles mim voltar pro Aí Ronaldo. você, obrigado! Vocês interpretam Isaías 53 Não, errado, Zacarias não sabem 12, hebraico, não fuja de hebraísta não Zacarias sabe 12. hebraico, ele me traz um O Zacarias. hebraísta não sabe hebraico, Não, Mirra? não sabe hebraico, por favor. Marcelo, Zacarias 12. Marcelo. Leia o passuque é uma Zacarias. profecia Do hebraico, da do hebraico. vitória Eu não Leia pra mim. preciso nem ler, você Sobre leu as perfeitamente. A pergunta que eu fiz até Você agora, leu metade de um o senhor não versículo. respondeu, Mirra. Então vamos voltar de novo. Foi o Eterno que foi traspassado? Responde objetivamente. Não foi o Eterno Então quem que foi foi que foi traspassado? É o sofrimento do povo de Israel. Isso é foi você que está transpassado. dizendo, É Mirra. as palavras em hebraico. Não, você Lê não o ensina você tá hebraico. dizendo. lê o texto, Eu vou ler Marcelo. novamente. Mirra, acompanha E pra ver se ele não sobre- vai engolir palavra. Ó, Ele já me Não, picotou então aqui. vai, Não, então calma. vai, Mirra. Vamos ler Vamos de lá, novo. Marcelo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Quem é que pode derramar o Não, Espírito Marcelo, de só graça? lê o texto pra mim saber se você não tá comendo palavra. Não, ele se vai- você não tá sendo desonesto, Marcelo. Entendi. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça. Eu não sabia que Israel derrama... Lê o texto, Marcelo, Você não tá comenta. nervoso, Calixto? Lê o texto. Deixa eu argumentar. Não, depois você argumenta. é que eu sei, porque Odilio. você não tá entendendo, Marcelo. Isso é muito sério pro ouvinte. Porque o Mirra tá falando que você tá arrancando palavra e nem começa. Vamos ver quem é que tá aqui errado. Se é você ou se é ele. Ok. Lê o texto direitinho. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. A pergunta, eu parei aqui, mas o versículo continua. Que a pergunta está aqui. Quem é esse que eles vão olhar que foi transpassado? O Mirra faz uma exegese, isso porque ele é bom em hermenêutica. Imagina se ele não fosse. Não, mas eu também... Né? Isso que ele é um Eu bom te hermeneuta. falo, Imagina se ele eu não fosse. faço- Ele assassinou, ele é Ele rabino, estuprou o texto, assassinou ele estuprou o texto, hebraico ali. exatamente. Não, eu sou hermenêutico, porque eu sei que também tá falando de Mashiach. Exegese. Mashiach aí, ó. Ben Yosef. Agora tá falando do Eu Mashiach, sei. tá vendo? É o povo de Israel ou é o Messias, ô Mirra? Você tem que decidir. Na tradição Sabe judaica, por que ele tá vai fazendo morrer essa e vai pergunta? ressuscitar a mira. Eu entendo a pergunta dele, mas é que falta um conceito, que você sabe esse conceito, que a Torá ela foi dada no Pardes. Tem o Pshat, tem o entendi. Remes, tem o Drash, agora e tem o Sod. Começou a Mudou interpretar agora. melhor. Mudou a interpretação, Agora Mirra? Não, então Mudou. você sabe que Ah. os versículos que você menciona de Mashiach, nós também acreditamos Mas que você é não Mashiach. acreditou nesse. Mas Você eu- primeiro defendeu que é o povo. Como é que o povo de Israel que foi transpassado Veja- consegue dar o Deixa Espírito eu de falar. graça? Eu não sabia que Israel dá o Espírito Santo para alguém.
Eu não Posso sabia. falar? Posso falar? Israel dá o Espírito Santo Você para está alguém, me Mira? trazendo a mesma coisa que o pastor aqui trouxe em relação a Isaías 53. O povo de Israel também acha que o servo sofredor pode estar se falando de Mashiach. Está lá nos nossos livros da Torá oral. Mira, até o século Também- XV, o servo sofredor sempre foi o Messias. Grandes rabinos da história. Ibn Ezra cria assim. Depois mudou com a Ebenezer interpretação não foi de século Rashi. XV. Sim, mas até o século XV, Não é verdade. grandes... Não é verdade. Peraí, nós Eu já te debatemos mostro- sobre isso, Já Mira. debatemos, é por isso que a gente está saindo do tema, mas E não a- tem problema. E aí perguntei para você, pode o povo de Israel purificar a si próprio? Não é purificar a si próprio. Não, porque o texto diz que ele vai ser ferido se é o povo Vai ser castigado. ferido. Isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Isso. e pelas suas pisaduras Através somos do castigo, Como é que Israel Deus pode limpa, purificar alguém? Através do castigo, Deus limpa os Mas Israel é pecados um povo do povo. pecador, sim ou não? É. Então não pode purificar Ok, ninguém. deixa eu voltar aqui, o professor Porque uma pessoa que Ronaldo. peca não pode se purificar. Professor Mas só Ronaldo. concluindo, Não. a resposta do Zacarias, Tá, fala. que eu não nego que pode estar falando de Mashiach, você sabe disso. Olha aí. agora já resumiu. Mudou! Mudou! Ô, Mir, Não é mais, não não é mais o povo. Parabéns. Agora eu sim. reconheço. Ah, Eu então tá bom. reconheço. Aí eu agora eu vou reconheço. falar que realmente você tá no Instituto do Pardês. Agora você Então, mas pera só um pouquinho, pera só um pouquinho, Mas pera eu só. sou. O que você não entende é que não tá escrito Jesus lá. Tudo bem, mas tá falando de quem, Você Mira? tem trauma com o nome de Mashiach. Jesus, Mir. Ok. Você tá com Então trauma de pronto. Jesus. Obrigado. E quem foi o Isaías- Messias que foi traspassado na história de Israel? Fala um pra mim. Eu não sei. Eu não conheço. Esse Mashiach O único é transpassado. Yeshua. Esse não é Ben verdade. David. Mentira. Então, Se você viu, pastor? mas eu li. Então a profecia mentiu. A profecia mentiu. Pastor Marcelo, nós viu porque eu falei que existe um Tá risco? vendo? Nós apresentamos. É checkmate no Mirra. O Mirra não pode mais dizer que Jesus não é o Messias. Tá certo, Joaquim? Corta aqui pra Porque mim. ele que o acabou Paulo de dizer. veio, Ô, corta, Calixto, não. volta aqui, por favor. Eu quase não falei. Senhoras Mas e eu dei o senhores. checkmate no Mirra aqui. Não deu, que não deixou eu acabar de falar. Se não tem um Messias na história de Israel que foi transpassado, nós temos um. Não. O único. A frase está O Ben errada. David acabou. Não tem E ele como. acabou de dizer que o texto está falando do formalização Messias. Então, histórica. quem foi traspassado aqui não pode ser o eterno. pastor Marcelo é Porque o brasileiro. eterno não tem forma humana. Ele falou que o judaísmo e é verdade. É, que crê Não, que esse- mas o crê- lado de cá, Não, o lado de cá, Não, já vai pra o lá. lado de cá, primeiro tem que definir no que vocês crêem. Quem foi o Mashiach? Porque eu vou passar pro professor Ronaldo, vamos lá. que disse que não segue religião, que não sei o quê. O que troço, Mas então, é que o deixa eu senhor fazer, vamos lá. Que o Messias... Meu amigo, você sabe no Talmud Ó, que o teve pessoal tá 10 vendo o Calixto caras hoje comigo aqui, né? Vocês transpassados estão e vendo o que ele ninguém tá fez fazendo. ele de Mashiach. Ninguém fez Rabi Akiva que foi Mas, transpassado de Mirra, Mashiach. você está se contradizendo. Mirra, volta Agora pra já mim. mudou de novo. Já eu Mudou, volto ele a palavra Acabou de pro falar senhor. que não tem nenhum, agora Mirra. tem 10. Ah, vai, tá tem ou não tem? difícil Deixa eu hoje aqui. estudar. A gente não vai entrar nem no tema, mas vamos lá. Deixa eu. pra resumir. Volta pra mim. Só deixa- O irmão não foge do Pessoas tema porque o irmão transpassadas viu. não faltaram O no irmão judaísmo. viu. O Eu só irmão não viu chamo que a ele de sua Mashiach. igreja. Ô, Mirra. O irmão viu que a igreja dele vai esvaziar. O Ronaldo viu que a igreja dele vai esvaziar. Quem conhece, conhece muito Porque bem. sabe que vai Vai não, esvaziar. vai não, Vem vai não. tudo pra Assembleia de Vai não. Deus. A igreja não é minha, não, pertence Não, ao tô Criador. brincando. Por quê? Porque o Mirra disse que o seguinte, que vocês pegam a parte que interessa lá, pegam a parte que interessa aqui, mas vocês não são nada. Agora eu não peguei nada disso. Então eu quero que o senhor defina no que o senhor crê. Vamos, Ronaldo, Porque, Ronaldo, sem você enrolação, falou, Ronaldo. volta pro tema. Sabe aquela frase Eu que quero gosta de saber do imputar? senhor se a lei salva ou se o senhor é salvo pela fé. Pronto, então já vou sair Então de vai lá, Zacarias 12. é isso aí, eu não quero que você volte, eu É, quero que o senhor venha então vamos pro sair de debate. Zacarias 12, Porque até agora porque- o senhor enrolou, Mas quem enrolou não fui eu, e eu não não- falou nada. Vamos lá. Rapaz, hoje tá terrível. Tá terrível. Daqui a pouco o povo vai brigar, xingar a gente. Não, o senhor vai sair daqui hoje aceitando Jesus. Quem, eu? Ele já Eu aceita. tenho ele. É pra mim que você tem que olhar. Não, mas peraí, Birra, pelo menos, pelo menos você eu sei que eu tenho que evangelizar. Porque o pior filho pródigo, Mirra, não é o que vai, é o que fica dentro de casa. Aí o cara uma hora fala que Jesus salva, outra hora ele fala que é a lei. Daqui a pouco o outro vem aqui e diz pra mim que a trindade não é bem assim. Que miséria que é, então? Acho que o pastor Vamos lá. Calixto ajudou. Vai lá.
Salada terrível hoje aqui, meu. hoje tá salada. Ó, E a vamos lá, salada vamos lá. foi vocês Não, que fui eu. fizeram. Fui É eu, não. vocês que pegam Fui eu. o temperinho Eu hebraico e o e quer Marcelo que jogar no menos falou aqui. cristianismo. É verdade, isso é verdade. Eu e o isso é Marcelo que menos Isso falou eu aqui. concordo. Eu também Não não quem falamos. falou só Mas falou. quando eu falei, deu checkmate Não, no Birra. então, Deu checkmate. mas Mas eu não gostei. falou, Hoje eu tô mas não pessoalmente ao falou, vivo, mas não falou porque não vendo quer o definir Marcelo o que crê. Então vai lá. dando cheque. E isso Ronaldo. que eu ia entrar até na forma gramatical. Vai lá, eu Ronaldo. trabalho com gramática Vai lá, hebraica, vai lá mas que eu vamos quero deixar saber. a parte de Zacarias 12 Mas eu quero de lado aí. saber o que é que o irmão crê. Vamos lá. Primeiro, eu creio que Jesus é o Messias. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Só nele eu aprendo como seguir as leis e obedecê-las da forma correta. Porque se eu não tiver o empreendimento do ensino de Yeshua para prosseguir com os mandamentos, que são a ferramenta, para eu implantar o reino de Deus na terra, que é o nosso pacto. Romanos 3, Paulo, quando ele vai falar desde o versículo 1, a igreja tem o costume de começar da teologia do versículo 10. Nenhum justo sequer, não há nenhum justo sequer, e aí para entrar no contexto da fé. Mas a fé é o quê? O que é a fé? Fé numa pessoa só? É fé só na pessoa, na estética de Jesus? Não, a fé é naquilo que ele veio nos dar, trazer, fazer. O que Jesus veio fazer? Ensinar como seguir a lei e a Torá da forma correta. Tanto que, lá em Marcos, capítulo 7, 11... Jesus vai debater com os fariseus, que já achavam-se doutores da lei, se achavam conhecedores da Torá, e que praticavam da forma correta e ensinava, e Jesus mostra que eles não ensinavam da forma correta. Por isso que o povo vivia pecando, porque seguia a lei da forma incorreta. Tanto que, no versículo 11 do Marcos 7, ele diz: vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, a oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais por fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra logia no grego, ou davar, que seguiria os mandamentos. O 5º mandamento, honrar o pai e a mãe. Ele está falando, tá vendo? Vocês estão invalidando o 5º mandamento, que são mandamentos, que são as ferramentas de Deus para você implantar o reino. Vocês não, além de estar interpretando errado, está ensinando o povo errado. Por isso que Jesus disse, tomai de mim o meu jugo, que é leve, e meu fardo que é suave. Né? Ou ao contrário, né? O fardo que é leve e o jugo que é suave. Por quê? Porque Jesus ensinaria da forma correta como seguir a lei e os mandamentos. Então a lei e os mandamentos nunca foram quebrados. A obra segundo as leis e os mandamentos jamais. Como que Deus vai falar que é inútil uma lei que ele deu? A lei de Deus não é inútil. Desculpa até esse termo. Inútil é pensamento de pessoas que não conseguem fazer uma interpretação correta, coerente e quebrar a lei de Deus. Isso aí é pesadíssimo isso. Isso é uma falta de respeito com a palavra do Eterno. A fé não tem nada a ver A fé não luta contra a obra. A fé e a obra andam juntas, são irmãs, no complemento da salvação. Elas são complementares. Elas não são dissociadas. As obras não geram a fé. A fé gera as obras. A fé gera... Exatamente. Por Mas isso que não ninguém é pode justificado desassociar pelas a obra. obras. Ninguém é justificado pelas obras. Então, somos justificados pela aí a fé. pergunta Nós é, não o fazemos justo viverá obras pela para fé. ser salvo. Isso é Exatamente. espiritismo. Nós fazemos obra porque somos Isso, é salvos. diferente. Isso, é diferente. onde eu ia entrar. Então, mas você não A pode acrescentar justificação- isso. Você não pode dizer fé e obras para salvação. Não pode dizer. A fé e a obra Porque não a obra não salva, mas a fé pode salvar sem as A obras. fé que o senhor está falando aqui é um modernismo de Lutero que começaram de um debate Não, moderno. é o justo viverá pela No fé. primeiro século, os pais da igreja nunca colocaram esse debate. Ô, pastor, em mas deixa eu relação perguntar uma à coisa fé e pro obra senhor, como pastor versus uma outra. Ronaldo. Isso aí é coisa moderna. Pastor Ronaldo, o senhor acredita que a obra pode salvar alguém? Poderia, se ele soubesse como eu obedecer não e perguntei seguir, pro mas senhor. não, Eu não salva. perguntei pro senhor se poderia. Eu perguntei pro senhor, a mas obra a Bíblia- pode salvar alguém? Isso é... Hoje nós aprendemos que não. Ok, Por que ok. não? Pronto, Porque pronto. Jesus veio Ok, o senhor exatamente respondeu não. ensinar. Eu vou perguntar pro Exatamente. senhor outra pergunta. A fé pode salvar alguém? Também não, se Obediente você à não fé. tiver a prática das Crer no obras. Como Senhor não? Jesus Então, será pera um salvo. pouquinho. Tu e Porque tua Tiago casa. é bem claro nisso. Espera um Senhor pouquinho, Jesus será espera um salvo. pouquinho, Mas não espera é um crer só em pouquinho. Jesus na pessoa, é no que Espera um ele faz. pouquinho. Isso, Espera um então, pouquinho. do que ele faz. Crer, tem que Ah, crer. O que ele faz? segura aí. Eu vou ler, eu vou Então mandar... põe tefilim, pastor. Segura. Você acabou de falar de obras, põe tefilim. Como um judeu, se eu uso Espera meu um pouquinho, tefilim, pastor. eu uso, Deixa não eu quis, como um fazer. judeu.
Mas eu não organizo isso porque a igreja não é Deixa obrigada eu a usar lembrar pra mesa aqui um Os gentios texto. não são obrigados a usar Mas tefilim. então isso é Deixa eu uma lembrar bagunça. pra Mas você é mesa judeu. aqui. Não, Na não é minha bagunça casa, não, em minha Bira. oração, eu uso meu tefilim. Números capítulo 15, para lembrar do Senhor na minha oração. Mas você tá falando que não é Porque só pela o fé, é tefilim, pela você obra. sabe muito bem, Então Mira, você tem que todos os pregar. simbolismos são apenas para memória. Para não Então, esquecermos das Exato, deixa eu ler um ações, texto ações. pro senhor. Exatamente. Ações? Deixa eu citar um texto bíblico pro senhor me explicar. Vamos lá. Paulo diz o seguinte: o alicerce é Cristo. Cada um veja lá como edifica. Uhum. Sim. Porque a obra de cada um passará pelo fogo. Obra! A obra. Para Sendo, quê? pois, ela palha, ou sendo ela fêmea, passará pelo fogo e será queimada. A única obra, Paulo diz, que vai permanecer é aquelas que são chamadas de ouro ou de prata. E ele diz, mas tudo que é madeira, tudo que é fêmeo vai ser queimada Palha. pelo fogo da presença do próprio Cristo. E ele diz, mas o tal, Todavia mesmo será assim, salvo. todavia, será salvo. entretanto, portanto, será Será salvo. Aí, senhor, eu pergunto ao senhor, a obra salva alguém? Não. Joaquim? Não. E se a não. pessoa tiver só fé? É impossível ele ter só fé. Se ele crer, ele vai seguir o Messias. Automaticamente. Tá, mas e aí? É não, automático. seguir o Messias A é uma coisa, eu tô consequência- dizendo de obra. Não, obra não salva ninguém, Não, cara. assim, óbvio não. Então, E e quando o Paulo fala sobre esses materiais, está falando de galardões, né? Exatamente. Exatamente. Então Não é de aí é o salvação. seguinte, então não é isso? Porque Paulo vai dizer aos irmãos Então não é na isso? cidade O que queimado, é que vai vai ser a te obra que ele salvar? constrói. Paulo vai As dizer, obras vão te dar o que no céu? Olha, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. Então, Joaquim, Isto é a não vem- pergunta que espera. eu te faço. Isto não vem de as vós. obras no céu vão te gerar o quê? Salvação ou galardão? Galardão. Então, mas você é salvo por causa do quê? Do sacrifício de Cristo. É da fé. pronto, tá lá Da no fé. texto, é claro. Então aí, pastor, o senhor continua a palavra, o senhor tem mais um minuto. Vamos lá. Porque eu quero que vocês definam o que vocês creem. Pastor, vou fazer outra pergunta aqui pro senhor, o seguinte, que eu quero que vocês, os messiânicos aqui, definam. Eu vou perguntar, só sim ou não, o senhor guarda o sábado? O senhor guarda o sábado? Sim. O senhor come carne de porco? Não. Ô, pastor, Ronaldo, o senhor come carne de porco? Não gosto. Não gosta ou o senhor não come por Pelos causa dois do que o jeitos, senhor tanto crê? pela obediência, quanto Ah, pelo tá. que eu não O senhor também guarda o sábado? celebro. Eu vou ler um Pergunta- texto. pergunta Eu vou como ler eles- um texto como e eu eles quero. celebram? Eu Pergunta. vou ler o texto e quero que vocês me expliquem. Da mesma forma que você falar como você Eu vou celebra, ler o né? texto e vocês explicam pra audiência. Porque eu tenho duas pessoas que dizem acreditar em Jesus, mas não comem carne de porco. E também guarda o sábado. E agora? Parece que Jesus mandou Pedro matar e comer. Ih, Mata e come. Quem mandou ele E comer? não Quem chama. mandou matar e Jesus. Jesus mandou Foi matar. Jesus mandou Pedro Então, matar e ok, comer. aceita onde você tá Mata falando e de come. Atos. Ou vamos eu lá. tô errado? Fala mata essa e pra come. mim, até Não, eu tô eu sabendo. tô errado. Jesus mandou. Sim, pergunte pra nós. Na essa revelação, Passa Jesus cola aí. mandou matar e comer. Passa a cola que essa Pergunta. vai me ajudar com o professor Aí se o Marcelo. senhor vai falar pra mim, não, mas aquilo era um simbolismo dos gentios, eu sei que era, mas tá lá no texto, mata e come. Sim. E não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Pergunta, Pedro matou Mas e comeu? pergunta, pera um pouquinho e o senhor explica. Agora, tá, vamos lá. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos Já fui sábados, pra Filipenses, né, agora. que são sombras, e Colossenses. isso eu estou citando dois Colossenses, textos, senhor, perdão, Colossenses. que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. E aí, como é que o senhor explica isso? Se o Paulo... E também, o senhor diz dois, mas eu vou citar três, porque me parece que o texto do Concílio da Igreja de Atos 15 determina que nenhuma obrigação deve ser colocada sobre os cristãos, a não ser se abster da prostituição e da carne sufocada. Se tiver alguma outra coisa lá que eu tenho que guardar, sábado, que eu não posso comer carne de porco, alguma coisa, os senhores terão que apresentar. E aí, pastor, professor Ronaldo? Tá, vamos lá. Primeiro o senhor quer dar a visão de Pedro, correto?
é bem nítido a visão de Pedro em Atos, que ele estava tendo em relação ao que Jesus, na visão que passa para Pedro, é exatamente em relação aos gentios, aonde ele Ok, teria que isso eu já visitar. disse. Isso aí nós sabemos Beleza, muito bem. beleza. Então ele está tendo uma visão e aquilo não é literal. Se não é literal, ele não está com um animal ali para comer. Ok, vai lá. Mesmo se Só Jesus lembrando o dá senhor uma- que ele tá na casa de Simão, o Sim, curtidor, sim, tá? sim. Então, o curtidor que é fabricador que trabalha com couro, que segundo a lei é impuro e um judeu não poderia Sim. estar lá na casa Não dele. podia. Sim, Pedro não então. podia. Aí nós vamos entrar numa questão E aí é uma halástica. questão, é uma questão de ordem. vai lá. É. Vai lá. Então, Não, vamos porque lá. se quer ser judeu, vamos ser Então vamos judeu. lá. Exatamente! Não, se quer ser judeu, vamos ser judeu. Vamos lá. Só que a questão é a seguinte. Vai lá, continua. Guarda a lei, continuo- guarda. Quem eu guarda a continuo lei, sendo- guarda como a lei manda. Eu sendo judeu, de família, de sangue, eu sigo aquilo que o Eterno determina nas leis, só que eu não faço dissimulação. Por enquanto, graças a Deus, nunca cheguei a fazer, como o Pedro chegava a fazer várias vezes, que o próprio Paulo debateu com ele, que ele se dissimulava. Quando eu estava com os judeus, ele estava ali, tudo sossegado, mas quando se aproximava o gentil com eles... Então ele era um hipócrita. Era. No Foi, começo, sim. foi, durante um período ele foi repreendido. Foi. E ele foi repreendido literalmente pelo Paulo. Vocês têm coragem de dizer que o homem que fez mais milagres E não do que foi Jesus hipocrisia, na porque o história próprio da Paulo chamou igreja ele de foi hipócrita? Foi. Ele foi. Antes de se converter totalmente, foi. O que é ser um hipócrita? A mesma coisa Dissimulação. eu devolvo a pergunta pro senhor. Davi era adúltero ou Davi cometeu um adultério? Ele cometeu. Ah, tá, porque parece que ser é viver em uma prática constante. É diferente. A mesma coisa se eu chamar Pedro de hipócrita. Parece que Pedro não era E ele não hipócrita. estava seguindo Parece que Pedro constantemente a cometeu hipocrisia, um mas ato Paulo de tem que- hipocrisia. Exatamente. Um ato. Aí, então, um ato de Aquele ensino hipocrisia. que Paulo Não é a faz- mesma coisa. Escuta, o Não problema é a mesma A gente coisa. tem que entender que o ser humano não vive 20 segundos do que está Ele tá escrito certo, na leitura da Bíblia. Tá bom? A partir da Por hora... isso que ninguém vai aquilo ser ali- justificado aqui- pela lei. Sim, exatamente. Depois Opa! Aí o Miriam não vai concordar com isso, né, Miriam? Eu e o Miriam também Acabou não o vai concordar com debate. isso, né? Pastor, 30 segundos pro senhor concluir. Não, mas eu não teve tempo de entendi o que você responder. quis dizer Eu não com o tive Pedro. tempo. Não, eu não 30 entendi o que segundos você pro quis dizer senhor com o Pedro. Eu não concluir. entendi o que você quis dizer com isso. Então, que Pedro ele se dissimulava, teve esses problemas, foi repreendido por Paulo, só que Pedro nunca deixou de desonrar e desrespeitar a lei. Ele seguia os mandamentos. E quando Deus vai, Yeshua vai aparecer para ele dando aquela visão, ele vai receber aquela visão exatamente para poder não se dissimular e não afastar os gentios, dizendo que aqueles gentios era um povo impuro, que não merecia salvação como ele tinha, como por ser judeu. Tá, e Por como isso é que o senhor Jesus explica aparece aquela visão Colossenses? e E mostra como é pra que ele o não senhor dizer que é explica- impuro aquilo que Deus queria E como é que o purificar. senhor Mas não deu explica em nenhum momento pra ele Colossenses comer 2, porco. Colossenses 2, 16 e 17, Essa a qual eu li? essa parte que ele diz, não deixam que vos julguem pelo comer ou beber, tem que... Primeiro, nós temos que ver com quem ele está falando ali. Paulo está falando somente com os judeus? Tinha judeus e gentios ali juntos. E os gentios, e isso está nas cartas dos pais da igreja, que eu tenho aqui, dos pais da igreja que falam sobre isso. Paulo não estava falando contra as leis alimentares. Paulo não estava falando com o Shabat, pelo contrário. Ele estava falando que a igreja do primeiro século, isso está nos livros de Eusébio de Cesareia. Ele fala sobre isso nos capítulos do livro de Eusébio de Cesareia. Ele fala que a igreja celebravam. Eles celebravam, a igreja do primeiro século, o Shabat e as festas. E eles estavam sendo julgados pelos dois lados. Tanto pelos gentios que estavam querendo dizer, vocês estão se tornando judeus agora? E os próprios judeus que rejeitavam, que não permitia que eles celebrassem, porque diziam, vocês não são judeus para fazer isso. É, parece que vocês vêm E aí desde aquele Paulo dia, vai né? julgar. O Não deixe que vos judeu que julguem. não aceita o cristianismo. Aí que ele fala, aceita. não deixe que vos julguem. Não deixe que você julgue porque você come, ou você bebe, ou você celebra o sábado e as festas das luas novas. Não deixe, porque tudo isso são sombra. O que é sombra? Não é passado. Sombra é a projeção do que está para se manifestar. Então, por isso que nós temos toda uma simbologia de memória de fazer, como a ceia, que é uma memória. Se não fosse assim, não precisava nem celebrar mais ceia. Pastor, Mas nós temos isso como Ok, memória. deixa eu dar a palavra para aqui receber ao a bênção pastor do Eterno, Moré. que é a salvação, Pode a eternidade. Teles. O Teles, mais Isso, fácil? isso. Isso. Teles vascaíno, pelo jeito, com esse Não, sotaque só dele aí. Carioca. Pode Mas tá dizer na que os cara caras que é é. tudo brasileiro, viu? Vai lá. Respondendo a pergunta do pastor Calixto, que por sinal é excelente, em relação às cartas de Paulo, principalmente de Colossense, existe um contexto que está baseado lá em Atos, capítulo 15, onde você vai ver que nesse primeiro concílio que foi realizado, capítulo 15, verso 1, qual era o problema que estava acontecendo ali dentro daquela comunidade? Havia um grupo, né, uma escola farisaica que estava... Chamado judaizantes. Que era uma escola farisaica que estava praticamente infiltrada dentro da comunidade netsarina ali no primeiro século.
E o que eles estavam ensinando dentro da comunidade? Que aquele grupo de gentios que estavam se aproximando da fé, para ser salvo, precisavam fazer a Brit Milá, a circuncisão. Exatamente. Aí isso vai ser falado tanto no versículo 1 quanto no versículo 5 do capítulo 15. Boa parte dos textos de Paulo, onde ele fala da lei, ele fala de questões relacionando lei, justificação, salvação, está dentro desse contexto onde ele está escrevendo e impugnando essa relação que nós estamos debatendo aqui. A prática da Torá com o objetivo de ser salvo, que é uma prática que era ensinada no judaísmo do primeiro século. Então, quando Paulo ele fala aí em Colossenses, da questão das festividades, que ninguém vos julgue, o que estava acontecendo na carta ali aos Colossos, dentro daquela comunidade ali? Havia pessoas que estavam, um grupo que estava ensinando justamente, e esse grupo era pessoas que de dentro do próprio judaísmo, que fazia parte da comunidade, e trazendo a Torá de forma impositória, aonde os gentios que estavam se aproximando da Torá, se aproximando de Moisés, conforme está lá em Atos 15, eles deveriam observar essas festividades, esses elementos da Torá, com o objetivo de salvação. O problema nunca foi a observância. Como o pastor Ronaldo ele citou aqui, Eusébio, ele vai mostrar até o momento onde a comunidade, a igreja, ela observava elementos da Torá, como festividades de Moedim, Sim. e até em que momento vai haver um cisma. Eusébio vai citar, por exemplo, o bispo Aniceto em Roma, quando a igreja ela muda, por exemplo, aqui, que seria aquela comunidade judaica messiânica ali no primeiro século, ela sai da sua capital em Jerusalém. Mas, professor, ela mostra tudo professor, isso. o que o senhor está falando é a mesma coisa. Eu sou nordestino. Sim. Eu sou nordestino, mas vim para São Paulo 6 meses de idade. Queira ou não queira, a cultura nordestina está em mim porque eu convivi com a minha família que foi criada lá e mesmo eu não estando lá, parte da cultura nordestina veio junto comigo. Sim. Isso não quer dizer que a igreja do primeiro século acreditava que deveria ou não, mas eles viveram aqui, eles eram judeus. E Sim. parte da cultura veio com eles. É lógico que isso é normal. Existe um livro que vai explicar muito bem isso, chamado A Sombra do Templo. O cristianismo nasceu na sombra do templo. É normal que algumas coisas deles caiam sobre nós. Por exemplo, e aí eu quero que o senhor explique o seguinte, qual é a definição de Atos 15 que os líderes da igreja definem? A igreja deve se guardar disso. A igreja deve fazer isso, porque eles definem. Por exemplo, isso, eu vou passar já para o Joaquim falar, mas olha, Pedro vai escolher, a igreja vai escolher a Matias. Qual é o sistema que a igreja usa? O sistema que eles estão habituados do judaísmo. Não é isso? Que é o sistema de sorte. A sorte caiu sobre Matias. Lá, Atos, capítulo 2. Mas quando você chega no capítulo 13, que a igreja amadureceu, ela não tem mais sistema de sorte. Ela não tem mais vestido do judaísmo nela. É o Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que se levanta e diz... Atos 15, né? Que o senhor falou? Isso. É. Ele foi só o primeiro concílio ou teve outros? Mas qual outro concílio da Teve igreja? outros concílios da igreja? Vana. Teve outros? Bíblico, Não, bíblico não. bíblico. Bíblico Eu não. quero saber Só teve esse. bíblico. Bíblico só teve Eu esse. quero saber De Jerusalém. bíblico. Bíblico Qual em outro? Jerusalém só fala escrito desse. Biblicamente Só só concílio. esse. E qual os outros E a concílios? igreja Aí se eu tornou faço uma madura pergunta nisso. pro Ela senhor. se amadureceu nisso. Eu faço uma pergunta pro senhor. Certo. Os outros concílios estão acima desse ou eles Não. deveriam todos Seguir eles estarem a debaixo linha desse? junto- Porque se a Exatamente, gente seguir a crê linha. em Bíblia, os outros concílios devem se submeter ao de Atos Exatamente. 15. E não de Atos 15 se submeter Sim, aos outros. exatamente. Mas nós sabemos Vamos muito lá. Posso bem ali responder, que- Borges, essa pergunta? professor. No caso, vamos lá, o senhor havia me perguntado sobre a questão, o senhor formulou uma pergunta e depois jogou outra em cima. Exatamente. Qual que é a questão que eu perguntei para o senhor? É o seguinte, o que eles definiram? Assim, Ou seja, no começo da história da igreja, você vê vestígios do judaísmo nela. Como, por exemplo, o uso da sorte para escolher Matias. Mas que no final da vida da igreja, quando ela amadurece, já não tem mais vestígios do judaísmo. E o que me parece é que vocês estão querendo trazer de Vamos lá. volta interessante que a igreja aquilo que a tava tão igreja madura botou que para Paulo chama fora. eles eu vou de trazer criança uma e abordagem meninos aqui. que ainda não aprenderam a se amadurecer. Eu vou trazer uma abordagem que vai Isso é o que favorecer. entregando a carta
do concílio em Atos 15 para eles, na missão Pastor Calixto, de Corinto. eu vou trazer E uma chamou eles de abordagem. criança, que eram ainda meninos que não tinham ainda preparo para Eu vou trazer uma abordagem que vai favorecer Sim. o Rabino Mirra em alguns aspectos. O Novo Testamento, em diversos contextos, ele não está nos ambientando. O texto simplesmente traz um relato e a gente lê aquele relato. Né? A exegese ela vai fazer com que a exegese cristã mesmo vai fazer com que a gente tente entender aquele ambiente lá. O que está acontecendo ali em Atos 15, quando esses estrangeiros estão se aproximando dentro da comunidade, o direito judaico trata sobre isso. Não existe, dentro do judaísmo ortodoxo, uma pessoa que está se aproximando da fé, uma imposição para que ela observe todas as práticas da Torá e as práticas judaicas de forma impositória. Existe um caminho Pessoal que é base, né? construído. Né? Até a Existe um pessoa caminho. chegar Então, ao grau. exatamente. Exatamente. O que a gente vê dentro de Atos é exatamente isso que está acontecendo. Uma comunidade se crescendo, se desenvolvendo dentro de um ambiente judaico, pessoas que estavam se interessando por Moisés, e o que os emissários eles se estabelecem para que essas pessoas possam frequentar esse ambiente, estar ali minimamente, isso ali é o mínimo que eles deveriam observar o Era seguinte, a base, né? vocês precisam abrir mão da idolatria, da É prostituição, o básico. da carne sufocada, né? É o mínimo, a base. Mas quem faz isso? Entendeu? O judaísmo Ou seja, ou aí, o Cristo? não. Essa é a pergunta. Isso foi uma instituição apostólica. Os apóstolos eles tinham autoridade de Cristo, de Yeshua, para criar a Lahote. Aí o que a gente percebe ali é exatamente isso que está acontecendo. O que nós vemos em Atos 15 não é uma questão assim impositória e definitiva. É um caminho que está sendo construído. Vocês, para fazerem parte da comunidade, veja bem, a Torá, o verbo yará, significa educar, civilizar. Os apóstolos estavam recebendo pessoas que estavam vindo de diversas práticas imundas, de impureza, e eles agora estão passando por um processo de libertação e purificação para que eles possam estar dentro desse ambiente, que é exatamente o que acontece hoje quando se trata no judaísmo, uma pessoa ela quer fazer o guiuro, ela quer se converter, quer se tornar judeu, ela tem um caminho que ela aprende, que ela Ok. decide. É o que acontece em Atos 15, só que o texto, Rabino Mirra e os demais participantes, ele não fala isso. Agora, quando você entende elementos da tradição, e aqui quando eu cito a tradição, eu estou citando todo o direito judaico que vai tratar do assunto, a gente consegue enxergar. Então, mas Por isso aí, pastor, para a hermenêutica bíblica, o senhor foi cirúrgico. O texto não fala isso. Ponto. Meu querido pastor Joaquim. Uma declaração do professor Moré, né, é que o evangelho é romano, ou o evangelho é grego, o que o evangelho não é judaico, né? Você concorda com isso, Mirra? Em parte, sim. E se eu disser para você que Em o evangelho parte, é sim. judaico? Então, eu não posso acreditar que o evangelho é judaico, porque... Só porque ele é da escrito onde em grego. sai? Sai de um homem que saiu do judaísmo. A Septuaginta não é Que- judaica, então. Não. Não. Quem traduziu a Septuaginta? Inicialmente 70. foram 72 Os 70. rabinos. Só que se você estudou história, você sabe que não. queimou o palácio Eu de sei, Talmai Amelech. eu sei, E a sei. Septuaginta que caiu na mão dos Mas- cristãos, que é essa que o professor Marcelo está usando, não é essa que a gente traduziu. Rabino Mirra. Não é Quem essa. disse que eu estou usando os Septuaginta próprios aqui? judeus- Sem ter Essa aí juízo, é não? Almeida não é da Ah, Septuaginta. Mirra. Septuaginta é uma coisa, Eles tradução não só é outra. traduziram a Septuaginta. A O que palavra- a tradição contada pelos próprios Querido- rabinos dizem, A eles foram palavra 70, evangelho... traduziram pastor Joaquim. simultaneamente todos os textos de forma igual. Ou Querido seja, pastor é atribuído Joaquim. inspiração à Septuaginta. Correto, mas a Entendeu? Septuaginta que Inspiração. hoje temos na mão é uma Septuaginta já cristianizada. Entendeu? Não. O A texto em palavra português aqui é evangelho- uma coisa. Eu tô falando do texto Estou falando grego lá do da texto grego Septuaginta, também. entendeu? O texto grego já está violado. Houve quatro A maior versões. prova é que ele chama, Quatro ele fala que versões. Alma é virgem. E os nossos Mirra, sábios não Mirra, traduziram esse é virgem. outro Mirra, debate Mirra, que mas eu deixa eu quero te colocar. fazer Sábios uma não traduziram pergunta. virgem. Deixa eu te fazer uma Almar. pergunta que é o que o Isaías Marcelo 53, falou marca um isso. debate aí com o E Rabino. eu vou ouvir o Marcelo. Mas é uma uma verdade, Mirra. O Marcelo disse uma coisa no começo. Você é sempre um cara muito honesto no que você fala. Mas o Marcelo disse uma coisa que eu queria que você pensasse. Uhum. Marcelo diz toda vez que cita qualquer coisa, você diz que Não tem validade. não tem validade porque foi corrompido. E quem fez foi o Ponto. judeu. Mas eu não invento isso. Peraí, deixa eu terminar a fala. Foi corrompido. Eu não vou discordar com você que há corrupção do texto de algum texto, não vou. Porque é quase humanamente impossível Sim. não acreditar nisso. Ponto. Ok. Ponto. Agora, Mirra, é humanamente impossível ou acreditar ou deixar de acreditar que também o Misna ou a tradição, o que você quiser falar para mim,
que tem 6.000 anos também não tenha sofrido algum tipo de corrupção. Ok? Então, quer dizer, se há uma corrupção do texto de um lado, você vai concordar comigo que pode ter do outro. Principalmente a fala oral. Porque minha mãe dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Exato. O E texto exatamente. hebraico que foi O que eu mexido tenho- por rabinos. O que você explica O que eu tenho disso, para Miriam? explicar isso, que é verdade, e ainda mais quando ela é oral, a chance de ser corrompida é muito grande. E por isso, um dos princípios da tradição do passar a Torá oral é que você não pode, nada do que você fala pode ferir qualquer coisa dos que vieram antes que você, estão mais próximos do Monte Sinai, ou algum versículo que está explícito. A partir do momento que se tem versículos que vão ferir esses que vieram antes, ou a Torá explícita, aí você começa a falar assim, tem corrupção. Então, quando você pega a Bíblia traduzida, que vocês dizem que veio da Septuaginta, e ela fere por completo a Torá, aí você vai dizer quem está mais corrompido? A Torá oral, que não fere em nada a Torá explícita, ou o Novo Testamento, que fere em tudo. Não, Aliás, não, não. o tema, Obrigado, o tema da obrigado. nossa... Segura, o tema da nossa... Segura, Você tá fazendo gostei uma da acusação, explicação você do tem Mirra. que- Professor Marcelo, como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor vê? Quem acusa tem que Aí provar. eu tem que deixo aqui falar, mais de fala um você. versículo, tem que E aí, falar ó, um versículo, olha, eu não tô diferente. escapando de Fala um Se eu Zacarias. falar coisas da Torá Aí, ó, aqui, eu vou quando mostrar, voltar pra entendeu? mim, eu vou explicar o Zacarias. Muito bem explicado pra você. É porque você já deu Mirra? 3 Você faz gramática? interpretações sobre Marcelo, Zacarias, né? Marcelo, Mas agora eu fiz Ele uma é pergunta pra assassinato você. ali do texto aqui. Marcelo, Bom, eu creio que a infabilidade é das escrituras. das escrituras. Sim. Agora, é inegável, como você bem pontuou, que alguns textos há algumas pequenas contradições, ou aparentes Ou contradições. variações. Aparente. Sim, exatamente. Aparente. Por, vamos dar um exemplo do Novo Testamento. Você pega o texto de Marcos, se não me falha a memória, Jesus está entrando em Jericó. E Lucas vai dizer que ele está Está saindo. saindo. Está entrando ou está saindo. Só que aí você lendo o contexto cultural, você vai entender que quando Herodes fez toda aquela reforma, Ele da não teve cidade coragem velha. de reconstruir a Isso cidade só velha por mostra causa que da eles não combinaram maldição. nada pra escrever. Exatamente. Por causa da Jamais maldição de autenticidade Josué. do Exatamente, Maldito pastor. homem, então ele constrói Entendeu? uma do lado. Então o Mirra não consegue entender Eu tô isso. falando, isso aqui é um detalhe. eu tô falando. Mirra, deixa Quantos desceu pro Egito? 70, 75? Ok, isso é um detalhe. Tô falando de espinha dorsal. Dizer que a salvação vem pela fé, que é o tema do nosso negócio, fere a Torá. Isso é a maior contradição que tem contra a Torá. Então, isso não pode ter Mas, ô procedência. Mirra, mas, ô Mirra, É que mas, ô você Mirra, interpretou mal, mas, ô Mirra, Mirra, Tá eu acho escrito no Novo eu acho que Testamento essa, eu acho que a que salvação essa, vem pela fé. eu acho que essa Sim, mas que questão fé? O do que que é fé? judeu. Mas o que Eu acho isso que que essa até é a eu falei questão. desde o começo, gente. O Eu que é creio em essa Jesus. Eles não Eu acreditam nisso. O lado de cá acredita. Como é que é? Eles estão Acreditando Eu não creio sim, pastor pela Calixto. fé. Pela fé. Creio, Ninguém, como que não? ninguém... Então entendeu? por que que o irmão guarda o sábado? Posso- Eita, Não, vou por que responder. que o irmão não Debate, come aí carne outra de assunto. porco? Eu vou fugir do Aí é aspecto outro assunto. teológico. O debate é até Vou fugir do científico. aspecto teológico. Tem um texto no profeta Isaías. Ah, então o irmão é adventista agora. mas eu O irmão sou tá falando pra mim ciência. que o Ellen Eu White te é que provo, tinha razão não, Ellen de White não não. beber Eu te café. provo na ciência O irmão que a- não bebe que o café? sábado Eu já é ligado bebi com a duas ciência. vezes. Ah, então não bebe café, Ó. pô. Como cientista, eu te provo que o sábado é Pastor, ligado Eu com a quero que ciência. vocês me expliquem, porque eu sou burro. Mas eu quero Eu que sou vocês me sim. expliquem que Poxa. Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque Perfeito. entrando pela boca desce o ventre e é Perfeito. lançado fora. O que contamina o homem é o que sai. Pastor Calixto. Aí vocês querem agora impor pra isso que eu falo, igreja cuidado que a que sai igreja da não boca, pode hein? comer isso. Isaías- Vai ser judeu. Isaías, Isso! Isaías 56 Aí tem um se eu não texto. posso, já sou, Eu não amigo. debato muito essas questões, porque eu concordo com falas que foram colocadas aqui em relação ao que o Rabino Mirra já vem falando também nas redes sociais, sobre igregogas, né? Isso. É. Eu não acho que as igrejas, E elas ele têm que que... cunhou esse termo. Achei interessante. Eu gostei. Ele tem Eu talento, gostei né? do Mistura de igreja com igreja. Eu sinagoga, gostei. Eu não acho que... Mistura de igreja com sinagoga. É, eu não acho que a Misturar igreja tudo. ela tem que importar os elementos judaicos, até porque as pessoas Não elas acho, têm... não deve. Não, elas não devem. É, porque a igreja ela não tem... Fazem, Ronaldo. Não, não. Oh, É, desculpa, é o que desculpa. vocês Não, fazem. o senhor não me... Morer. Não, o senhor não me
vocês conhece fazem. não pode falar que eu faço Estou falando dos judeus messiânicos. Sim, mas é errado. Então, por exemplo, eu vou a explicar questão por da que é errado. Trindade. Jesus não, é deixa eu Deus responder pra a você? pergunta primeiro que o pastor Calixto fez. Só pra entender. Por que é errado? E responde essa daí. Jesus é Deus ou Calma não aí. é? Por que é errado? Marca com o Porque Trindade. muitas pessoas que recebem esses mandamentos, eles não conseguem compreender a filosofia judaica por trás daquilo ali, a lógica judaica. E isso prejudica aquela comunidade. E você vê comunidades, igrejas, tentando ver a sinagoga e o que aconteceu já no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo. Comunidades Em Minas. messiânicas inteiras que negaram Yeshua. Justamente porque entendem por de forma exemplo, errada a tradição. Eu nego Jesus. Você Agora, crê o que eu sou a Jesus é favor- Deus? Não tem nada Não. a ver de ser Deus com Pergunta. negar Jesus. O que eu sou a Pergunta favor... pra É uma coisa com a outra. Pastor, Você crê, Marcelo Ronaldo? É uma Pastor crença Calixto. sua. tem nada a Ronaldo, ver com- você crê Eu que creio Jesus é o Deus? Messias. Ele é meu Deus, Salvador. ele é Pastor Deus, Joaquim, pode Pastor ser Joaquim, adorado. isso é permite a outro palavra. debate. Olha lá. Esse Permite, outro o irmão debate. tá fugindo de Olha falar lá. se Jesus Mas é outro Deus. debate, Calixto. Vamos marcar esse debate aqui, Calixto. Porque é Vamos por marcar esse isso que eu debate disse aqui. desde o começo. O irmão não acredita na doutrina central, dorsal do cristianismo, que é a Trindade. Foi o que eu disse, cristianismo Vai crer é no quê? cristianismo. Eu não sigo instituto. Eu sigo o que Yeshua Então ensina. tá ali, Se o irmão, vocês ele é usam a Bíblia nova como religião. implicitude, Então, a Bíblia Ele não é ensina a messiânico. Trindade? Marca um debate sobre isso. A Vamos Bíblia marcar não o ensina a debate. Trindade? Marca a Trindade. Marque a Trindade que a gente Isso, debate. isso. Eu vou marcar. Pode marcar que vai ficar bom. Provavelmente ele vai falar que ele é a quarta pessoa da Trindade. Agora deu. Olha, gente, o debate tá pegando fogo, não tem Ai, gente de meu vez em pai. quando uma pintada de humor aqui, até pra acalmar os ânimos. Eu vou aqui aos Posso 2 responder a minutos. pergunta dele? Não Vou termina, dar eu só agora. quero ler um texto aqui pro Mirra. Não vamos Você deixar pergunta também pro Mirra, sem pergunta tomar pra uma mim, deixa- bombardeada aqui, não. Vai, lê o texto, Joaquim. Jeremias, capítulo 23, verso Mas de só número lê. 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, Justiça justiça nossa. Adonai Essa é uma te profecia a respeito de quem? Joaquim, eu falei pra você só ler o texto. Tá bom. Isso. Volta pra mim. Posso responder a pergunta dele, Volta pastor pra mim. Calixto? Qual? Que ele me perguntou se eu acredito que Jesus é Deus. Isso. Vai. Capítulo 2, verso 9 de Colossenses. Porque nele habita Toda. corporalmente Toda. toda Isso. plenitude da divindade. Não, mas eu tô perguntando Mas pro você- irmão. mas você eu tô não crê na perguntando pro irmão, Trindade? O irmão não respondeu. Você não crê o na irmão Trindade? acredita que Jesus é Crê na Deus ou Trindade. não? Ele não crê. É fácil a pergunta. É sim ou Ele não? fala que sim, mas ele não crê na Não, eu tô Trindade. Ele crê, mas ele perguntando. não Fala crê. que sim, mas você Eu não tô crê. perguntando Porque é e uma eu quero pergunta que você não consegue responder de forma irmão, explícita. Não, pastor Moro, professor, eu tô perguntando pro senhor porque a sua resposta vai responder. definir se eu vou trazer o senhor num próximo debate Isso. ou não. O senhor acredita que Jesus é Deus, sim ou não? Sim, pastor Calixto. O senhor acredita Sim. que Jesus é Deus? Na Trindade, O senhor tá não fora na do Trindade, debate. não, Deixa eu não. perguntar, Se ele deixa eu crê na perguntar. Trindade. Não tem a dentro. Calixto, você Eu vou perguntar pro Ronaldo. Calixto, você fez a Ronaldo, pergunta errada pra ele. Se ele crê na Trindade, a como Trindade, a igreja a Trindade. cristã Se ele crê na Trindade. acredita. Como a debate igreja é sobre a cristã Trindade. acredita. O Você senhor crê? acredita na Trindade? Eu creio na manifestação do Pai. Não, não foi Ih, isso isso que é eu vi do modalista, Espírito Santo. então, varão? É, Não. modalista. Modalista. Modalista é modalista. São Não. três pessoas distintas. É, você é modalista. São três Não, pessoas Eu conheço senhor modalismo. acredita na Cuidado, Trindade? Eu conheço modalismo. Cuidado, hein, O professor? senhor, três Ronaldo, pessoas o distintas. senhor acredita na Trindade? Não acredita na Trindade. Então, o senhor não se declare cristão, por favor. Volta pra mim. Chama aqui. ele pro debate aqui. não Chama ele se pro declare debate cristão. aqui. chamar, Pode chamar. Não se declare cristão. Ele não Vamos deixa deixar eu claro jogar. aqui Pode definir. Porque cristão E o que Mirra não tomou um acredita na checkmate Trindade- de Zacarias eu gostei, 2. Marcelo. O Mirra tá mais Jeremias messiânico 23. do que esses cabras. Eu gostei. O que sim, eu digo a todos vocês: sigam o Jesus da Trinidade do cristianismo e não o Jesus do messianismo. Faz um corte disso. E você o irmão agora segue que o manda- Messias de Zacarias capítulo 12 Olha que aí. você não respondeu, Eu tá? respondo. Jeremias Não, 23, 6. Jeremias 23, Zacarias 8, Zacarias 12, Ô, Mirra, Daniel só 9. uma correção Ishaiah que eu vou 53, acabar o Ishaiah programa, 7. gente. Provérbios, Volta, corta Todos pra esses mim. versículos Eu falam de preciso- Mashiach, mas não de Jesus. Eu preciso acabar. Meu pai. Eu preciso É acabar. brabo, esse é Negócio brabo, é esse é brabo. brabo, Mirra- esse é é brabo, terrível. esse é terrível. O Mirra acredita que virá o Messias. Ele espera. Correto, eu acredito nesses versículos. Então, Ele vai vir mesmo. o problema Jesus está vindo. dele, Ele vai voltar de o novo. problema dele é o problema de todo, o problema dele é o problema de todo judeu.
eles não conseguem enxergar. Isso no Jesus. Ô, Bia, deixa eu fazer uma Jesus pergunta é bem esse básica. Messias. Você odeia Jesus? Não. Só que... De jeito nenhum. Só que o Marcelo falou uma coisa que eu tinha falado pro Mirra aqui, ele não quis me ouvir, e o Marcelo repetiu. Nós temos um Jesus. E apontamos e provamos Que é ele. que é ele. Sim. O judaísmo ainda não tem um. Exatamente. Tem Então vários, o cristianismo está Não. na frente. Não. Nós temos Tem um que um. vai chegar. A gente acredita nisso. Então, ó, e Ele eu, vai glória voltar. a Deus. Hoje, então, glória a Deus aí, verdade. Glória, O glória. Mirra está dizendo que ele vai chegar. E essa interpretação do Mirra é correta. Só que assim, Jesus ele não virá mais como Ben Yosef. Não, ele virá não. como Ben David. Exatamente. Ele vai E o Ben Yosef é chegar. o de Zacarias. Ele vai chegar. E quando ele Você não me deixou chegar. falar. Você não me E deixou quando falar. ele chegar, Ben vocês vão clamar: Zacarias. bendito que Ele não me deixou vem. falar. O filho do homem que foi Isso, transpassado. transpassado. Exatamente. O É Ben isso aí, Yosef, tá ele certo. morre e Não, ressuscita. mas os Parabéns. messiânicos aqui, cala a Parabéns. boca, que vocês não acreditam em nada. Vocês ficam quietos Hoje no o Calixto debate. quis obrigar a gente a aceitar algumas Ah, doutrinas. Jesus! Eu Não, sou- Jesus eu aceitar aceito. Jesus como Doutrina é seu outra salvador. coisa. Eu suspeito que o pastor Calixto é ortodoxo. Eu tô achando, viu? Eu tô achando. Eu tô achando. Eu tô achando.